Tá gravando já? Aí depois você pode assistir a aula de hoje. Deixa eu pegar lá a apresentação. Bom, você está vendo aí a apresentação, Júlia? Sim, sim. Tá. Então, nós, a BNT, aula 3 hoje, vamos falar dos elementos textuais. Então, vamos começar falando da introdução do trabalho, né? Então, muitas faculdades elas vão falar, muitos professores vão falar que a introdução não leva número, não tem numeração. Mas isso não é verdade, a numeração sempre vai ser o número 1. Fecha o teu som enquanto eu falo, que tá, para não ficar... Fechar meu som, como é que eu faço para fechar o som? É um microfoninho que tem aí embaixo. Senão fica com muito ruído, interferência de fora. Então, quando você for falar comigo, é só você abrir o som no microfoninho. Então, ao contrário do que todo mundo vai falar, muita gente vai falar assim, a introdução não tem número. Você vai pegar muitos trabalhos, inclusive, em que a introdução não está numerada. E eles vão começar o número 1, já logo no capítulo da sequência, que ou é referencial teórico, ou já é algum capítulo com um nome que o próprio aluno dá. Mas a ABNT ela é muito clara quando ela fala, numa das normas em que ela de numeração sequencial, que são numerados todos os elementos textuais de um trabalho acadêmico. Bom, se a gente disser que os elementos pré-textuais foram todos aqueles que a gente viu na última aula, e os elementos textuais são introdução, desenvolvimento e considerações finais, então introdução é numerado porque ele é um elemento textual. Então, introdução sempre vai ser número 1. Essa foi sempre uma briga muito grande que eu tive com professores, com orientadores, com membros de banca, com faculdades, porque sempre muita gente chegava e falava, não, a introdução não é numerada, mas aí eu recorto lá o que diz a norma e mando lá todos os itens textuais de um trabalho acadêmico são numerados, logo a introdução tem que ser numerada. Então, a gente tem que numerar sempre a introdução sendo o número 1. Então, o nosso texto, o nosso trabalho vai ser assim, né? Introdução, é um texto que vai apresentar os objetivos e as razões pelo qual o aluno está fazendo aquele texto, aquele trabalho. Então, na introdução, o que o aluno vai apresentar? Ele vai apresentar o objetivo, ele vai apresentar a metodologia que ele utilizou, ele vai apresentar por que ele acha que aquilo é um assunto importante, relevante para o mundo acadêmico, para o mundo científico, né? Por que ele acha que aquilo é um problema, ou um assunto, ou uma revisão de literatura que merece um trabalho acadêmico. Então, geralmente, o orientador sugere que o aluno faça uma pergunta de pesquisa, né? Ele chama de pergunta de pesquisa, que é uma pergunta que o aluno se faz no início do trabalho, dependendo do tema que ele escolheu, e ele tem o objetivo de, durante esse trabalho, com tudo que ele for apresentando de dados, ele tem que responder essa pergunta quando ele chegar no final, lá nas considerações finais. Né? Então, às vezes o aluno apresenta um trabalho de ordem técnica, vamos dizer, um trabalho, ele trabalha em um local que tem muito problema com algum software, ou tem um problema de gerenciamento de almoxarifado. Tem um problema de gerenciamento de almoxarifado e o problema é esse. Qual é a sugestão que esse aluno dá por meio de revisão de literatura para solucionar esse problema? E lá no final, nas considerações finais, ele vai citar de que ele resolveria, então, esse problema com tudo aquilo que foi apresentado, e aí ele faz um apanhado geral. Então, a introdução sempre vai apresentar para o leitor por que o leitor está perdendo tempo em ler aquilo. Então, a introdução sempre tem que ser um texto chamativo, um texto que aguce o interesse do leitor, porque eu não faço um trabalho, sei lá, de 100 páginas para que fique lá empoeirando na estante. Eu quero que ele seja lido, né? Eu quero que ele seja consultado. Então, na introdução é onde tem 2 pontos muito importantes do trabalho. Um é o resumo, que também tem que ser um texto chamativo, porque o leitor ele vai acabar tendo essa vontade de pesquisar no meu trabalho pelo que ele vai ver no resumo. Então, ele vai ler o resumo do meu trabalho e fala assim, bom, aqui nesse trabalho tem aquilo que eu quero. Nesse trabalho eu vou encontrar a informação que eu preciso. Então, o resumo tem que ser completo nesse sentido. E na introdução, eu vou te dar aquele gostinho de quero mais, né? Eu vou falar, nesse trabalho, se você ler até o final, você vai encontrar solução para isso e aquilo. Você vai encontrar quais são os problemas que se... E aí a gente vai por todas as áreas acadêmicas, né? Desde a medicina, administração, direito, seja lá qual for a área. Psicologia, né? A psicologia...
até ia te falar isso na outra aula, as matérias, os cursos da área de saúde, eles geralmente não usam a BNT, eles usam uma outra norma que se chama APA. E essa norma ela é parecida com a BNT, tem muitas coisas que são semelhantes à BNT, mas ela é um pouquinho diferente aí em alguns sinais, em algumas coisas. Então, às vezes os cursos de psicologia, de medicina, perdem a formatação de acordo com a APA. Alguns outros revistas acadêmicas internacionais vão pedir formatação de acordo com as normas de Vancouver, tá? Que são todas normas, são todas elas muito parecidas. Vai diferenciar em um símbolo ou outro, por exemplo, na citação, em vez de colocar se tiver dois autores, você coloca Castro e Silva, na BNT ele usa o E, né, a vogal E, e na APA ele usa aquele símbolo do E comercial. Então, tem algumas diferençazinhas pequenas aí de uma norma para outra, mas eu sempre pergunto, e sempre que um aluno fala, vai ser da APA, eu falo, você tem um manual? Porque quem conhece a BNT consegue trabalhar com qualquer outra norma. Quem conhece a BNT vai conseguir trabalhar com a APA, vai conseguir trabalhar com a Vancouver, mas é importante que se tenha o manual na mão. Então, sempre quando você for pegar um trabalho para fazer, é importante que você pergunte para o aluno, o seu professor, a sua faculdade disponibilizou um manual, disponibilizou um exemplo, um modelo, algum material, porque sempre a faculdade disponibiliza. Porque aquilo que eu te falei, como as normas da BNT elas são compradas, essa norma que eu te dei, você pode perceber, tem meu nome em todas as páginas. Então, essa norma eu comprei para mim, por isso que está em meu nome. Então, quando a faculdade não pode simplesmente ter um conjunto de normas para todos os alunos usarem. Então, o que a faculdade faz? Ela faz um manual interno, baseado nas normas da BNT, que geralmente é um professor de metodologia que faz. Eu até cheguei a fazer o da FATEC aqui de Santos, em 2006, 2007, eu cheguei a fazer esse manual para eles, agora já está desatualizado, eles já não usam mais, mas eu cheguei a fazer um manual para a faculdade. Então, as faculdades acabam tendo seus manuais. E é aí que mora o problema. Por quê? Porque, como eu te falei, as normas, elas acabam sendo atualizadas. As normas vão sendo atualizadas. E quando a faculdade compra um jogo de normas lá em 1900 e nada, e faz lá, vamos supor que a faculdade, no final do século passado, em 1999, ela comprou um jogo de normas e fez o seu próprio manual e vem utilizando esse manual desde aquela época. Esse manual já está inteiramente fora do padrão. Por quê? Porque as normas já se atualizaram. Já teve norma de 2002, já teve norma de 2005, já teve norma de 2012, já teve norma de 2018, teve uma de 2021, que inclusive já está nesse jogo de normas que eu coloquei para vocês, já está com a norma de 2021, que eu até verifiquei. Então, quer dizer, a faculdade ela pode até fazer o seu próprio manual, mas ela teria que ter aí uma pessoa que fosse atualizando à medida que as normas fossem mudando, e isso geralmente não acontece. Então, o que eu faço? Eu pego o manual da faculdade e sigo o manual da faculdade. Porque senão o aluno vai acabar entrando bem porque eu quis fazer a norma corretamente. Eu, às vezes, falo para o aluno, olha, essa norma, porque existia uma norma que a legenda de imagem, de figura, e a legenda e a fonte embaixo da figura. E quando era tabela, ia a legenda em cima da tabela e a fonte embaixo da tabela. O que a BNT acabou percebendo? Que isso confundia muitos alunos. Então, padronizou tudo. Então, tanto tabela, quanto figura, quanto gráfico, vai legenda em cima, fonte embaixo, para todo mundo. Isso mudou, eu acho que foi em 2011, 2012, mais ou menos, que houve essa mudança. E tem manual que ainda apresenta dizendo que figura tem legenda embaixo. Eu aviso o aluno, falo, olha, essa norma mudou em tal ano. Pergunte ao seu orientador o que ele acha disso, o que ele diz disso. A norma nova diz que a legenda vai em cima e a fonte vai embaixo. Mas se o orientador falar, não, põe de acordo com o que está no manual da faculdade, eu ponho de acordo com o que está no manual da faculdade, porque o cliente sempre tem razão. Então, você vai se deparar com algumas coisas desse tipo. E é claro que eu sempre vou estar à tua disposição. Quando você tiver alguma dúvida, se tiver algum problema, é só me perguntar, que a gente acaba resolvendo juntos. Se eu não souber, eu acabo indo procurar aí com quem sabe para te falar. Aí o trabalho tem o desenvolvimento, que vai detalhar a pesquisa ou o estudo que vai ser realizado. Antigamente, a BNT sugeria
que para artigo tivesse lá uns títulos padronizados. Então, todo artigo que você encontrasse ia ter lá introdução, referencial teórico, discussão, resultados, metodologia, blá, blá, blá. Hoje, o que a BNT diz? Ela diz assim, que a introdução e as considerações finais tem que ter esse título, introdução e considerações finais. Mas, no desenvolvimento, o aluno, ou o cientista, o pesquisador, pode colocar os títulos que ele quiser, seguindo sempre a numeração corretamente. 1, introdução, 2, 3, 4, 5, de acordo com o que ele for fazendo. Você deve estar se perguntando, eu quero aprender a formatar e não a fazer trabalho, mas para formatar você tem que saber fazer, porque senão você não vai entender por que você faz algumas coisas na formatação. E é por isso que eu entro tanto em detalhes de como fazer um trabalho acadêmico. Isso também pode ser bom para você mais para frente, até um dia, se você quiser dar uma consultoria para um aluno que não queira que você formate, mas que queira que você ensine ele a fazer e tal, você até pode utilizar esse material e ensinar um aluno a fazer. Então, a BNT acabou deixando livre essa questão de colocar, dentro do desenvolvimento, eu posso colocar quantos capítulos eu quiser, e aí eu posso colocar os títulos que eu quiser. Então, por exemplo, se você vai falar... Os meus exemplos são sempre muito em cima de porto, porque eu orientei trabalho de logística e gestão portuária durante 15 anos, né? Então, já acabei ficando meio que expert nesse assunto. Mas vamos dizer que eu vou falar de alguma coisa que seja de carregamento, de alguma carga, de algum material que saia pelo Porto de Santos. Eu não posso simplesmente chegar e começar no assunto do meio dele. Eu tenho que primeiro falar quem é o Porto de Santos, onde ele fica, o que ele movimenta. Então, esse desenvolvimento ele acaba tendo um desmembramento, ele abre um guarda-chuva que você tem que mostrar para o teu leitor desde o começo, né? Como é que eu vou falar do porto sem dizer para o meu leitor onde fica esse porto? Que tamanho tem esse porto? Que ele é o maior porto da América Latina, né? Então, algumas informações eu tenho que dar. E aí eu vou falar sobre, sobre a exportação de soja. Eu tenho que falar para ele o que é soja, quem é soja, em qual tipo de navio que vai a soja. Então, todas essas coisas pequenas que a gente acha são apresentações que a gente dá para o nosso leitor para que ele possa entender sobre o que eu estou falando. Eu não posso chegar para vocês e falar assim, me conta a novela. Aí eu falo assim para você já assistiu algum capítulo dessa novela? Você fala, não. Então, ou eu vou ter que te contar ela desde o comecinho para que você entenda quem é quem, ou eu vou te contar e você não vai entender nada. Se eu te contar só o capítulo de hoje, você não vai entender, porque você não sabe quem é a Maria, quem é o João, qual é a relação entre eles, quem é irmão de quem é parente de quem é namorado de quem. Todas essas apresentações são necessárias quando a gente conta uma história. E o trabalho acadêmico ele não deixa de ser uma história que eu estou contando para o meu leitor. É uma história também com começo, meio e fim. E para isso eu tenho que apresentar para o meu leitor quem é quem, o que é o que dentro daquele tema que eu estou pesquisando para o meu leitor. Tá? E aí, nas considerações finais, é onde eu vou colocar as conclusões de tudo aquilo que eu entendi ou que eu verifiquei durante a minha pesquisa. Então, lá na introdução, eu coloquei um objetivo e coloquei uma pergunta de pesquisa. Será que com tudo aquilo que eu apresentei durante o meu trabalho, eu respondi essa pergunta? Então, lá nas considerações finais, onde eu vou fazer o amarramento, né, a amarração desse trabalho, eu vou dizer, olha, de acordo com dados assim, assim, assado, a utilização de um software para resolver esse problema resolveria facilmente. O software é esse aquele que já foi discutido lá no referencial teórico, enfim. São só exemplos que eu estou dando para você entender o que é o quê, né? E como que eles se conectam esses três elementos, que são os três elementos textuais do meu trabalho. E aí, dentro desses elementos textuais, eu tenho uma série de regras que eu tenho que seguir. Um trabalho acadêmico, um trabalho de TCC, um artigo científico, até um trabalho de mestrado, ele não tem nenhum tipo de definição feita pelo próprio autor. Ele sempre tem que estar citando autores já existentes, estudos já realizados. O único trabalho que vai colocar aí o autor como um desenvolvedor de um conhecimento é o doutorado. No doutorado, sim, você já tem autorização
para ser um livre pensador e ter lá suas próprias conclusões e seus próprios estudos. Até o mestrado, o que você faz nada mais é do que um relato já feito em outros trabalhos de autores de renome, né? E aí a gente vai ver esses elementos depois, que são a citação e as referências, que são muito importantes. Mas primeiro vamos ver aí os elementos pós-textuais que a gente tem, que são, depois que terminou lá considerações finais, logo depois das considerações finais eu tenho que pôr as referências, isso é obrigatório. Aí, glossário, apêndice, anexo e índice são itens opcionais, eu já falei sobre eles na última aula. Glossário a gente faz quando você tem um trabalho muito técnico, tem muitos termos lá que você acha que o seu leitor precisa de um mini dicionário lá daquilo, você acaba fazendo um glossário como uma gentileza para o seu leitor. Né, apêndice e anexo, se você citou alguma coisa aí que você fez uma pesquisa numa legislação, que você fez aí uma entrevista, né? Se for uma pesquisa, eu vou colocar como anexo. Se for uma legislação, eu vou colocar como anexo. Se for uma entrevista lá que eu mesmo elaborei as questões, eu vou colocar como apêndice. E aí, esse índice opcional aí no final é um índice que a gente põe aqueles índices por termos, né? Algumas palavras importantes, a gente vai colocar lá em que páginas que elas aparecem. Isso é muito chato de fazer, é muito difícil, ninguém faz. Então, a gente acaba deixando ele de lado, já que ele é opcional, a gente já não faz mesmo. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho das referências, né? Não encontrei isso no app. A minha Siri fica ouvindo o que eu estou falando e fica respondendo aqui no celular. E aí eu tenho uma página aqui que eu peguei fiz um print de um trabalho acadêmico, né? Para você ver como que é a cara das referências, né? Como é que fica, né? Dos lados, a gente tem as margens, que são determinadas aí pela BNT. Vou pegar meu ponteiro, meu apontador. Então, aqui a gente tem em cinza, aqui a gente tem as margens, né? 3 para superior e para a esquerda, 2 para a direita e 2 para inferior, para as margens do meu trabalho. Meu trabalho inteiro vai ser com essas margens. Aí eu vou lá, centralizado, escrevo referências, e as referências vão aparecer em ordem alfabética, né? Então, você percebe, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma aqui. Aqui só tem título, por exemplo, está em negrito aqui o título do livro. Aqui, quer ver, tem um livro... Não tem nenhum que seja... esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um trabalho que foi apresentado num congresso. O título não está em negrito. Quem está em negrito é o ANAIS. ANAIS é aquela publicação que se faz, que são publicados todos os artigos que foram apresentados em um congresso. Então, como aquele artigo é de ANAIS, é de congresso, quem vai em negrito é a palavra ANAIS. Isso é o próprio MOR que faz para a gente, tá? Porque antigamente se você pegar nessas normas que eu te mandei, você vai ver que a norma que fala sobre referências, ela é extensa e muito chata, porque para cada tipo de publicação você tem um tipo diferente de referência para fazer. Graças a Deus, alguém pensou nos pobres mortais, foi lá e criou um programa que faz essas referências automaticamente de acordo com a BNT, e ele é sempre atualizado. Foi uma bibliotecária e um rapaz que é da área de informática que criaram esse programa MOR, que ele é gratuito e todo mundo usa. Inclusive, tem épocas em que ele está tão sobrecarregado que às vezes fica dando pau aí para a gente entrar. Aqui, por exemplo, a gente tem um livro que é o título e o subtítulo. Então, quando você preenche o MOR, você preenche lá o título, né? Então, esse aqui é projeto tipográfico e o subtítulo é análise e produção de fontes digitais. O título vai em negrito, o subtítulo não. Então, cada tipo de referência, ele é feita de um jeito. E aí, tem essa, por exemplo, aqui, que é uma referência de um site. Então, você tem que pôr o disponível em www. Essas chavinhas que tem antes do HTTP, que é um sinal de maior e menor aqui que tem, eles saíram na BNT de 2018, eu acho que foi, eles tiraram esse sinalzinho, então ele já não existe mais, inclusive quando a gente faz a referência no MOR, eles já tiraram. Então, esse seria um exemplo aí de uma página, da página de referências, que ela entra logo após as considerações finais. Então, uma coisa que é muito importante, que eu falo para todo aluno que vem aí,
que chega para mim para eu formatar um trabalho acadêmico, eu falo assim, tudo que você citou no seu trabalho está nas referências? Ele fala, tá. E tudo que está na referência está citado no trabalho? Ele fala, tá. E aí, quando eu vou conferir, está faltando um monte de gente nas referências que foi citado no trabalho e faltando um monte de gente e vice-versa, tá? Então, tudo que eu tiver aqui, todos os nomes que aparecerem nas referências, eles têm que estar citados no longo do trabalho. Eles têm que aparecer em algum momento. Então, esse Acioli, né? Esse Acioli tem que aparecer, Casa do Tipo tem que aparecer, esse outro que eu não sei falar o nome tem que aparecer, o Sheng tem que aparecer, todo mundo tem que aparecer lá nas citações. E, por outro lado, também todo mundo que for citado tem que estar aqui. Então, qual é a primeira coisa que eu faço quando chega um trabalho para eu revisar, para eu fazer a formatação? Eu pego um papelzinho e faço um trabalho manual com ele. Eu vou passando ele inteiro e vou anotando num papel os sobrenomes, né, que ele citou ao longo do trabalho dele todo. E depois tem lá um truque que a gente faz pelo localizador, eu vou localizando se ele tá, todo mundo está nas referências. Aí eu vou lá nas referências e vejo se todo mundo que está nas referências foi citado ao longo do trabalho. Por que eu faço essa conferência? Porque essa conferência é a primeira conferência que qualquer banca de qualquer trabalho acadêmico faz. Essa semana aqui está tendo bancas de trabalhos acadêmicos lá na faculdade que meu marido trabalha. Está tendo bancas de TCC e meu marido sempre foi banca, né? Inclusive eu ajudei numa daqui dessa semana aqui, eu também participei aí porque era da minha área, então eu acabei participando. E ele sempre me pergunta, né, algumas coisas, eu acabo sendo consultora dele, né? Então ele sempre me pergunta com relação à formatação, algumas coisas e tal. E aí é muito comum ele pegar trabalho de aluno que tem um monte de gente lá nas referências que não foi citado no trabalho. E não pode. Todo mundo que está na referência tem que ter sido citado, e todo mundo que foi citado tem que estar nas referências. Às vezes você pega um trabalho acadêmico, 3 páginas escritas sem nenhuma citação. Não pode. A citação é parágrafo por parágrafo. Toda a ideia pertence a alguém. Então eu tenho que citar o tempo todo. Né? Ele, em algum momento, acaba ficando chato, ficando desagradável, porque a gente tem que fazer essa citação o tempo todo. Então, se eu não tiver citado, também não vou pôr nas referências, tá? Mas se tiver nas referências, ele tem que ter sido citado em algum lugar. Então, às vezes acontece muito do aluno fazer um rascunho ou cortar um pedaço do trabalho e ele tirou uma parte que está citada lá, mas manteve nas referências. Se ele tirou uma citação, ele tem que tirar o cara da referência também. Tá? Então, tem que bater. Eu citei 23 autores no meu trabalho, eu tenho que ter 23 referências no final do meu trabalho. Né? É uma conta, é uma matemática muito simples. Tá? Então, isso é obrigatório. Os anexos, eles entram depois das referências, né? E são numerados, né? Não são numerados, mas eles são sequenciados por letras. Anexo A, anexo B, C, D. Se o meu trabalho tiver muito anexo, e eu cheguei até a letra Z, aí eu já vou começar de novo. A1, B1, C1, tá? É impossível que eu tenha mais do que 23 anexos, 24, 25 anexos num trabalho. Mas pode acontecer, né? Eu já vi tanta coisa nessa vida que eu também não dispenso aí o fato de encontrar um trabalho com 25, 26, 28, 30 anexos. Acho muito complicado, mas... Né? Então, por exemplo, esse anexo A, histórico da legislação marítima, né? Então, é um decreto, ele pôs um anexo aqui dizendo o que é o decreto, e aí ele brindou o leitor dele, não é obrigatório, mas ele brindou o leitor dele com esse histórico. Né? Ele, em algum momento, ele falou desse histórico da legislação marítima e falou assim, de acordo com o anexo A, o histórico da legislação marítima, e fez um resuminho. Aí ele pegou e colocou na íntegra o histórico, porque ele achou que seria interessante que o leitor visse. Né? Por exemplo, eu cito uma lei, né? De acordo com a lei número tal, de tal ano, tal, e ponho só um trechinho da lei. Vide anexo B. Aí eu vou lá no anexo B, como eu sou uma pessoa muito educada, eu coloco a lei na íntegra para o meu leitor, se ele quiser ler. Eu sou obrigada a fazer isso? Não é obrigatório, mas é delicado. Se o seu trabalho ficou muito pequeno, né, de repente é até legal para você poder encadernar e ele ficar em pé na estante.
De acordo com alguns professores, né, de acordo com as modernidades, né, hoje em dia não se usa mais trabalhos extensos, né? Antigamente se usava ter trabalho de 300 páginas, 400 páginas, né? E hoje em dia ninguém mais lê isso, ninguém tem mais paciência, nem tem tempo para ler isso, né? Você imagina um cara que está orientando os trabalhos dos alunos dele, ele tem 10 orientando, se 10 orientandos resolvem fazer um trabalho de 200 páginas cada um. Ele tem 2.000 páginas para gerenciar durante um semestre, né? É muita coisa. Então, por isso que algumas faculdades estão deixando de fazer os trabalhos extensos e estão substituindo esses trabalhos extensos por artigos acadêmicos. Lá na FATEC, onde meu marido trabalha, eu acabei de me formar no meio do ano em gestão portuária. No curso de gestão portuária, a gente não faz TCC, a gente faz artigo científico. Durante o curso, a gente tem que publicar 3 artigos científicos em congresso, e se a gente publicar 3 artigos que forem aprovados, 3 artigos em congresso, você está aprovado na matéria de TCC. Já na logística, não funciona assim. Na logística, eles já fazem TCC. Então, os alunos têm que fazer TCC na logística. Então, de acordo aí com o coordenador do curso, de acordo com o programa da faculdade. Bom, então, o anexo é sempre um documento que não foi elaborado pelo autor do trabalho. Então, ele é uma lei, ele é um histórico, ele é alguma coisa que não fui eu que escrevi, né? Foi alguém que fez e colocou lá. Então, os anexos eles vão sempre servir para complementar, né? Para dar uma ideia a mais ao seu trabalho, para colocar ali um charme, colocar uma cerejinha no bolo. Enfim, o anexo é só para você fazer um H aí com o seu leitor, né? Então, pode ser uma matéria de jornal, pode ser uma lei, pode ser um documento. Digamos que eu tenha citado alguns documentos históricos. A carta que Pedro Álvares Cabral escreveu para não sei quem, e eu tenho lá uma cópia dessa carta. Então, eu pego aquilo lá e coloco no anexo. É interessante colocar, é um documento histórico, né? Um trabalho de história. Então, trabalhos de história geralmente tem alguns anexos, porque eles acabam citando alguns documentos e algumas coisas que são interessantes, né, para o leitor ver. Alguns dá para ir no corpo do trabalho. Eu sempre sou a favor de quando tiver alguma imagem, alguma coisa assim. Por exemplo, estou falando, né, de uma carta de um célebre aí, de um momento histórico. Por que eu vou colocar no anexo, né? Coloco no corpo do trabalho e fica mais legal, né? O leitor já não tem que interromper a leitura dele para ir lá no final dos anexos, ele já vê já de cara. Então, eu procuro evitar anexo. Quando dá, eu coloco já no próprio local. Quando é coisa pequena, né? Quando é uma lei inteira, não, né? A gente não vai parar o trabalho para ficar pondo lei, né? Então, a lei a gente põe lá no final. Mas quando é uma imagem, quando é uma coisa assim, um documento, uma coisa assim, eu acabo colocando no próprio corpo do trabalho. Mas isso é muito de acordo com a escolha, né, do autor, do orientador. Tudo vai de acordo com as escolhas que eles fizerem. Mas, por exemplo, uma matéria de jornal, né? Digamos que eu cite aí, fiz um trabalho sobre a pandemia e cite aí várias matérias que o Estado de São Paulo publicou sobre a pandemia. Aí tem umas 2 ou 3 que eu vou citar só uma coisinha de cada uma, mas que eu acho que seria legal o meu leitor ler essa matéria na íntegra, eu posso colocar no anexo. Né? Se ele quiser ler, né, veja o documento na íntegra, veja a matéria na íntegra no anexo A, no anexo B, enfim. O apêndice já é um documento feito pelo próprio autor do trabalho. Ele é um documento em que foi escrito pelo autor do trabalho, elaborado, né? Então, aqui, por exemplo, autorização para divulgação. A gente vai falar sobre essas autorizações também, que são muito importantes. Então, eu fiz lá um documento de autorização para divulgar alguma coisa, e aí eu quero que meu leitor saiba que eu fiz esse documento e coloco no apêndice. Ou então eu fiz uma pesquisa em que eu ia de porta em porta fazendo perguntas, aplicando um questionário, eu quero que meu leitor conheça qual foi o questionário que eu apliquei, posso colocar também esse questionário no apêndice. Né? Por exemplo, eu apliquei no meu mestrado, por exemplo, eu tinha um questionário, eu apliquei um questionário. Então, o que eu fiz? Lá no apêndice, eu coloquei as perguntas que eu usei para o questionário e no corpo do meu trabalho, eu só comentei o resultado dessas respostas. Mas as perguntas eu coloquei no apêndice para o meu leitor, se ele quisesse saber o que foi que eu perguntei para as pessoas, ele saber o que foi que eu perguntei, como é que eu cheguei àquelas respostas, né? E aí os apêndices também vão servir para ilustrar e completar a ideia também do texto. E aí você pode usar como apêndice autorizações, entrevistas, tabulações, né? Aquela parte toda de
de estatística, né? De repente eu faço lá uma pesquisa com 100 crianças, com 100 adultos, com 100 crianças de 5 a 10 anos, enfim, eu vou fazer uma tabulação dessa pesquisa, né? Vou fazer a parte estatística, porque às vezes a gente pega trabalhos também que envolvem estatística, e aí a pessoa acha que essa tabulação seria legal colocar no apêndice. Ela pode colocar, foi ela que fez, ela pode colocar no apêndice, que também vai ser a indicação de quantidade dele também é feito por letra, né? Apêndice A, B, C, D e assim sucessivamente. Aí a gente entra naquele assunto que todo mundo acha um assunto muito chato. E o assunto que eu digo que é a alma do trabalho acadêmico, que são as citações. Um trabalho acadêmico, ele não é nada, ele é um papel de pão se eu não colocar a citação nele. Por quê? Porque eu não posso sair por aí falando coisas que eu não tenho comprovação de que elas são verdadeiras. Por isso que quando eu coloco uma definição, quando eu coloco um dado estatístico, 50% das mulheres do estado de São Paulo são a favor do aborto. Muito bem, de onde eu tirei essa informação? Da minha cabeça? Não pode. Eu não posso simplesmente achar, ter um achismo de que 50% das pessoas ou das mulheres do estado de São Paulo são a favor do aborto. Eu não posso achar isso. Eu tenho que ter este dado em algum lugar, num site confiável, né? No IBGE, né? No Censo, ou em alguma pesquisa que foi feita previamente por um outro pesquisador. Então, quando eu for falar, né, 50% das mulheres do estado de São Paulo são a favor do aborto, eu digo assim, de acordo com o IBGE, no censo de 2021, 50% das mulheres, e aí lá no final, nas referências, vai lá o link de onde está essa informação, para o leitor certificar de que essa informação é correta. Então, eu não posso simplesmente colocar alguma coisa num trabalho acadêmico que não seja citável, né? Que não seja citado. Eu tenho que ter citação de tudo, eu tenho que saber todas as informações que não são tiradas da minha cabeça, elas têm que ser tiradas de algum lugar, e alguém que descobriu, alguém que estudou, alguém que foi pesquisar, e esse alguém tem que ser citado e tem que ser falado, eu tenho que dar créditos a essa pessoa. Eu não posso... A gente tem leis aí severíssimas com utilização de música. Por exemplo, se eu colocar um vídeo no YouTube, se eu fizer uma aula minha no YouTube e eu colocar um fundo musical qualquer, o meu vídeo pode ser reprovado porque eu não paguei os direitos daquela música. Né? Então, quando eu dou aula de português, por exemplo, eu às vezes pego trechos de músicas para fazer alguns exemplos, algumas coisas de erro em música e tal. Eu não posso usar a música, porque o YouTube me veta o meu vídeo porque eu não paguei direitos autorais daquela música. Eu sempre falo que tem uma música do Lobão que ele fala, né? Aonde está você? Me chama, e tá errado. Não é aonde está você, é onde está você. Eu sempre falo dessa música. Eu não posso colocar o trecho da música, porque se eu colocar, o YouTube não deixa eu publicar o vídeo, porque eu não paguei direitos autorais pro Lobão. Então, se tem isso na música, tem isso na literatura, tem isso no trabalho acadêmico, tem isso em todos os locais. Direitos autorais. Nós já vimos a lei dos direitos autorais, o plágio e tudo mais. Então, é muito complicado eu usar qualquer coisa que não seja da minha lavra, né, que não fui eu que escrevi, e não colocar o autor, não colocar quem foi. Você não ia gostar de ter um texto seu chupado e colocado na internet. Tem um texto meu que foi baseado que é a primeira aula que eu dei para você, foi baseado naquele texto, que é o Fantasma do TCC, que foi um texto que eu publiquei num blog meu há algum tempo. Um dia eu estava fazendo uma pesquisa na internet, que de vez em quando eu jogo meu nome e meus textos no Google para ver se tem alguém plagiando, né? Se tem alguém copiando. E tinha um site que utilizava o meu texto na íntegra, da primeira letra ao ponto final, e o cara assinava com o nome dele, simplesmente. Ele pegou o meu texto inteiro e assinou com o nome dele. E aí eu entrei em contato e falei, olha, não me obrigue a te processar, né? Gostaria que você tirasse esse conteúdo da internet, por favor, tire sua página e tal e tal. E aí ele tirou a página do ar e tudo. Mas é muito comum isso acontecer. A pessoa pega lá da primeira linha à última, coloca e põe o nome dela. É fácil, o papel aceita tudo, né? Então, é por isso que a gente tem tanta preocupação no trabalho acadêmico de sempre respeitar a autoria, né? Sempre respeitar a ciência.
É um respeito com a ciência isso, né? Vou respeitar o cara que passou anos da vida dele sendo um pesquisador, né? Eu não me importo, por exemplo, de todas as minhas aulas que eu dou, eu não me importo se alguém usar. Mas me cita, né? Tem meu nome em todos os slides, tem meu nome, meu telefone, meu WhatsApp, em todos os meus slides. Deixa meu nome. Fui eu que fiz, fui eu que escrevi, né? Da minha lavra, é uma forma de você homenagear o meu trabalho. Então, eu acho que homenagear o trabalho do próximo, respeitar o trabalho do próximo, é o que o trabalho, que a BNT mais se preocupa, né? Com essa questão dos direitos autorais. E a mesma coisa vai acontecer com direitos de imagem, com uma série de outros direitos que depois a gente vai acabar comentando, né? Com utilização de fotos, tem aqueles bancos de fotos, tem uma série de coisas aí que a gente também tem que citar a fonte, né? Por isso que é muito legal quando a gente tem trabalho e a gente usa foto da gente, mesmo que a gente foi lá e a gente que tirou aquela foto, porque aí a gente põe fonte lá, os autores, né? Porque aí não tem chabu, né? Foi você que foi lá e tirou a foto e pronto, você não pegou a foto de ninguém. Então, toda obra citada num trabalho tem que estar depois lá no final nas referências e tem que estar em ordem alfabética. Alguns artigos utilizam a ordem de aparecimento, né? Então, o Souza apareceu primeiro, o Andrade apareceu depois, então ele vai colocar nas referências Souza, Andrade, só que ele vai numerar na frente, tá? Ele vai pôr 1, 2, 3, por ordem de aparecimento, mas isso é mais raro de acontecer. O mais comum é as referências aparecerem em ordem alfabética, não importando em qual ordem que ela apareceu dentro do trabalho, mas desde que todas estejam lá, não tem problema. Então, na citação, eu vou usar a autoria daquela ideia, daquele pensamento, com uma inicial maiúscula, né? Se ela estiver fora do parênteses, e toda em maiúscula se ela estiver dentro do parênteses. Então, vamos ver como é que é isso, né? Então, eu fiz uma citação, vou começar falando sobre os tipos de citação, que eu tenho as citações diretas, que são as citações diretas, literais ou textuais, que são aquelas citações que eu vou pegar exatamente as palavras que aquele autor usou e vou usar as mesmas palavras. Eu vou fazer uma transcrição textual, né, literal, de um texto ou uma parte do texto, conservando tudo, grafia, pontuação, se tiver algum erro, vou considerar o erro, né, tudo. E vou usar somente quando necessário e essencial. Por quê? Porque se a gente for se apoiando muito nesse tipo de citação direta, o trabalho acaba ficando apenas uma cópia, né? Eu não fiz nada, eu simplesmente fui lá, peguei 30 autores e peguei um trechinho de cada um e fiz costurei fazendo uma colcha de retalhos, né? Fiz um patchwork e não fiz um trabalho. Então, é importante que a citação literal seja usada, assim, naquele momento em que você fala, putz, eu já tentei reescrever isso de 1000 maneiras, mas o jeito que o autor fala é o melhor jeito. Então, eu pego a citação dele e uso do jeito que ele fez, né? Então, essa citação, as citações elas podem ser diretas ou indiretas, e eu posso fazer a referência dela, né, referenciadas lá no parágrafo, no início ou no final da citação. Então, vamos ver, depois a gente vai ver alguns exemplos, você vai entender melhor. Então, se a obra eu for referenciar essa obra no início do parágrafo, né, eu vou citar o nome do autor com letra maiúscula, então, de acordo com Andrade, esse Andrade vai ser em letra maiúscula, entre parênteses eu vou colocar o ano da citação, e se for uma citação direta do Andrade, se for as palavras dele, exatamente, eu tenho que pôr o número da página, só nas citações diretas, tá? Se ela for referenciada no final, eu vou dar toda a citação, vou falar a citação, e no final eu abro um parênteses e coloco lá Andrade, 2010. Esse Andrade está dentro do parênteses, então tem que ser todas as letras em maiúsculo. Citação com até 3 linhas, né? Se ela for uma citação direta, e ele tiver até 3 linhas, eu vou colocar no próprio parágrafo, só que eu vou usar aspas para indicar que aquele trecho não é meu, aquele trecho é de um outro autor, e vou colocar lá o nome do autor, o ano e a página de onde eu extraí aquele trecho. Se já tiver aspas no conteúdo dentro do conteúdo que eu estou citando, eu vou usar aquele apóstrofe, né? Vou substituir por apóstrofe, que são chamados de aspas simples, né? Vou usar aspas duplas no início e no final, e onde tiver aspas do autor, eu vou usar os apóstrofes.
Então, um exemplo de citação de até 3 linhas. Quem sabe a felicidade seja uma medida que resume, em geral, o significado pessoal da vida e o lugar que o indivíduo ocupa nela. Você vê, está entre aspas, isso significa que não fui eu que escrevi, né? Foi o Souza que escreveu. E aí eu coloco no final dessa citação, Souza, 2020, página 235. Esse Souza está todo em letra maiúscula porque ele está dentro dos parênteses. Tá? Eu abri um parênteses, escrevi Souza, vírgula, pus o ano da obra e a página de onde eu tirei esse trecho. Posso fazer também de uma outra maneira. Posso falar, de acordo com Souza ou segundo Souza, tirei o nome dele de dentro do parênteses, então agora é só a primeira letra maiúscula, e dentro do parênteses permanece o ano e a página, 2020, página 235, vírgula, abre aspas. Quem sabe a felicidade seja uma medida, blá, 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 blá. Mesma coisa, só que eu mudei o local onde eu fiz a citação, né? Num local eu coloquei no final do parágrafo só o nome dele, e no outro eu inseri, né? Coloquei de uma forma um pouco mais amigável para a leitura e coloquei ele fora do parênteses. Se eu tiver uma citação com mais de 3 linhas, né? Se for uma citação grande de um autor, eu tenho que fazer uma marca visual nessa citação. Eu tenho que bater o olho, né? O leitor tem que bater o olho no meu trabalho e tem que ver que está diferente, né? Então, como que eu faço isso ficar diferente? Eu vou colocar num parágrafo distinto, vou pegar a citação, vou fazer um recuo de 4 centímetros da margem, a gente vai ver o modelo daqui a pouco. Ele não vai ter aspas, porque já vai ter essa configuração diferente, né? E vou usar um número de letra menor que o resto do trabalho. Então, todo o meu trabalho eu estou escrevendo com tamanho 12. Essa citação direta com mais de 3 linhas, eu vou usar tamanho 10. A entrelinha dela vai ser simples, né? Porque para ficar um bloquinho de texto. E eu vou deixar um espaço duplo antes da citação e um espaço depois da citação. Então, como que seria isso, né? Então, eu tenho isso daqui, que é meu trabalho vem vindo aqui, né? Tá aqui, tá a minha margem. Aí eu entro com uma citação direta, né? Veja o que eu fiz. Eu usei a fonte 10, ela tá menor do que essa. E aqui eu usei um recuo de 4 centímetros. Fiz a minha citação toda e no final coloquei Santos 2000, página 13, Santos em letra maiúscula, porque está dentro do parênteses, página 13. Aqui eu vou ter um recuo de 4 centímetros e esta fonte aqui vai ser menor do que a do resto do trabalho, para que fique visível. Depois eu trago para você um modelo no Word, eu mostro para você um modelo no Word, para você ver como isso fica bem visível no Word. Ou eu posso falar assim, ó, segundo Santos 2000, página 13, tá com fonte 12 aqui. Aí venho para a citação. A filosofia é uma atividade, blá, 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 blá. Mudei o tamanho da fonte e fiz um recuo de 4 centímetros. Ó, meu texto vem vindo aqui. Aí eu fiz um recuo de 4 centímetros, peguei este bloco inteiro de texto, né, e recuei a 4 centímetros, pus uma fonte menor. A citação eu já fiz antes, e aí fica visível, isso fica visível no trabalho, que este trecho não é meu, esse trecho é de uma outra pessoa. Então, a BNT faz isso de propósito para que a gente não abuse desse tipo de expediente, né? Porque a gente não abuse das citações diretas, senão o meu trabalho vai ficar inteiro recuado a 4 centímetros, porque eu fiquei usando um monte de citação direta. Então, por isso que a gente evita. Eu, na maioria das vezes, não utilizo, só utilizo assim no ápice da necessidade. Aí a gente tem um outro tipo de citação, que são as citações diretas, conceituais ou livres, né? Que é onde eu vou pegar lá uma ideia de um autor, né? Vou pegar o que eu quero daquele autor, e aí eu vou ler aquilo tudo e vou reescrever com as minhas palavras, tá? E aí eu vou fazer o que a gente chama em língua portuguesa, em figuras de linguagem, de paráfrase. Eu até, quando eu estou dando aula de citação, eu faço muito exercício de paráfrase com os alunos. Eu dou trechos de obras e os alunos têm que reescrever esses trechos com as suas próprias palavras, utilizando o mínimo possível das expressões
que o autor usou originalmente. Ele tem que manter o pensamento, mas ele tem que mudar a forma de dizer, porque a forma de dizer, claro que o pensamento também tem autoria, né? Não é porque eu mudei todas as palavras que eu não vou fazer citação. Continua sendo uma ideia de uma outra pessoa, mas eu reescrevi com as minhas palavras, então tem um pouco de mim naquilo. Tem o meu trabalho, tem a minha pesquisa, tem o meu entendimento, tá? Então, mesmo que eu faça essa paráfrase, eu tenho que colocar o sobrenome do autor, o ano de publicação, porque esse texto foi produzido por uma outra pessoa, né? Essa ideia tem dono. Então, quando é uma citação assim livre, né? Uma citação conceitual ou livre, eu não preciso colocar o número da página, só colocar o ano já é o suficiente. Eu só coloco o número da página se eu estiver fazendo uma citação direta. Então, por exemplo, né, ele fala aqui, Postai, em 1997, menciona que ter uma vida organizada não é estar preso a leis, horários, atribuições ou mesmo ligado a pessoas dominadoras e autoritárias. O importante é fazer um planejamento, uma listagem de compromissos e não viver de improvisos ou preocupações inúteis. Foi isso que o Postai disse com outras palavras. Isso foi reescrito por mim. Eu peguei a citação original dele, em que ele dizia algo parecido com isso, talvez até maior do que isso, talvez mais 3 parágrafos, 4 parágrafos falando isso, e fiz um resumão com as minhas palavras, mas a ideia continua sendo dele. Tá? A ideia continua sendo do Postai. Postai é o sobrenome da pessoa. E o ano da publicação. Então, foi feita uma paráfrase. Então, perceba que não tem aspas, não tem tamanho menor de letra. Por quê? Porque isso é da minha autoria, isso aqui. Mas a ideia continua sendo deste cara aqui. Então, eu tenho que mencionar ele. É importante que eu mencione ele. Ou eu posso fazer assim, né? Ter uma vida organizada, não é precisar estar preso a leis. Faço tudo aquilo que eu já fiz, a mesma paráfrase, e coloco no final, Postai, tudo em letra maiúscula para dentro do parênteses, 1997. Tá? Citação de citação. É possível fazer citação de citação? É possível, chama-se apud. Em latim quer dizer citado por, tá? Por uma outra pessoa. Só que o apud, ele é meio que um poluidor de trabalho. Quando você usa muito apud no seu trabalho, isso significa que você é preguiçoso. Né? Por quê que você é preguiçoso? Porque quando você foi lá ler um trabalho, você foi lá e falou assim, nossa, a Gisele fez esse trabalho, ela já citou 25 autores aqui, tá tão bem citadinho, né? Acho que eu vou citar a Gisele em vez de citar os autores. E aí eu falo lá, de acordo com Santos Apud Prado, Prado sou eu, né? Citado por Prado, fui eu que citei, ela pegou no meu trabalho. O que a pessoa deveria fazer, né? Se ela viu lá que eu citei o Santos, ela vai lá nas minhas referências e ela procura qual é a obra do Santos que eu usei. Ela tem que procurar a obra do Santos e ela mesma fazer a pesquisa dela na obra do Santos e não usar a minha pesquisa como base. Porque isso é um trabalho preguiçoso. É um trabalho que não leva a conclusão alguma. Na verdade, o cara vai ter as conclusões que eu tirei, não as dele. Se ele ficar usando todas as citações que eu mesma fiz, usando a PUD em tudo, ele vai estar usando as minhas ideias e não as ideias dele. Ele não leu o original para ele mesmo tirar as conclusões dele. Ele está se apoiando nas minhas conclusões que eu já tirei, claro, fazendo o serviço mais fácil. O aluno gosta muito de usar a PUD, tá? Existem bancas que não admitem a PUD. Quando você utiliza a PUD, na minha qualificação de mestrado, eu tinha alguns APUDs na minha dissertação, a minha orientadora fez eu tirar tudo. Ela falou, negativo, você vai na obra original e você vai fazer a pesquisa e você vai tirar as suas ideias. E tá certo, né? É um trabalho preguiçoso fazer o APUD. Então, agora, se eu tenho lá, eu peguei um trabalho que está citando uma obra de 1950, essa obra é uma obra rara, eu não consigo achar em lugar nenhum a obra original, eu não consigo achar o livro, eu não consigo achar os originais. O que eu faço? Nesse caso, então, eu uso o APUD, porque eu não achei a obra original. Então, no caso de uma obra rara, aí sim eu posso usar o APUD. Então, essa indicação ela é feita pelo nome do autor original,
né? Então, eu peguei lá no trabalho da Gisele, né? A citação da Gisele é Prado. A Gisele citou lá o Souza. Então, eu falo, de acordo com o Souza, Apud Prado é o trabalho que eu li, o trabalho da Gisele. Nas referências, quem vai aparecer? O Souza ou o Prado? O Prado, porque eu não li o trabalho do Souza, eu só li o trabalho do Prado. Tá? E é aí que está a diferença, por isso que o Apud é ruim. Porque, por exemplo, a Gisele pode usar 20 autores e eu utilizar a Apud dos 20 autores. Só que todas as vezes que eu usar a ideia da Gisele, o que vai aparecer na referência é o Prado, e não o Souza, o Andrade, o Bernardo, enfim, todos os outros. Tá? Então, o Apud ele é meio que um poluidor de trabalho. Quando um trabalho tem muito Apud, a banca não vê com bons olhos. E a gente tem que fazer um trabalho sempre pensando no que a banca vai achar, no que a banca vai falar, porque é ela que vai aprovar ou reprovar um trabalho. Tá? Então, o Apud só deve ser utilizado em último caso, em um caso assim de extrema necessidade. Então, por exemplo, né? Leclerc, Apud Rosa, o Leclerc é o original, o Rosa foi quem fez a citação e de onde essa pessoa pegou o trecho, né? Então, Leclerc, Apud Rosa, Leclerc citado por Rosa, Apud quer dizer citado por, uma obra de 1999 na página 130, afirma que quando se escala uma montanha, quando se chega ao topo, não se encontra mais que pedra e neve, mas dali a vista é magnífica. Esta é a citação do Leclerc. Então, o Apud, o Rosa foi lá, pegou essa citação do Leclerc, fez ela literal, e eu achei ela tão bonitinha. Então, em vez de eu mesma pegar o livro do Leclerc e eu mesma fazer a mesma coisa que o Rosa fez, o que eu fiz? Eu fiz um Apud, fiz um serviço porco, né? Um serviço ruim, né? Um serviço torto, porque quando eu usei esse Apud, eu já disse que eu não li a obra do Leclerc. O que eu li foi a obra do Rosa. Do Leclerc, a única coisa que eu conheço é esse trecho de 3 linhas que o Rosa citou. Então, isso fica ruim para o trabalho, né? Porque daí o orientador, a banca, vai perceber que você não leu esse autor, você leu alguém que estudou esse autor. Então, você não pode fazer um trabalho assim, né? Você tem que ter as suas próprias ideias. Ou eu posso dizer tudo isso que ele disse, dizendo Leclerc, Apud Rosa, e aí eu vou usar o Leclerc tudo em maiúscula, o Apud em letra minúscula e o Rosa tudo em letra maiúscula. No final, nas referências, quem vai aparecer é o Rosa e não o Leclerc, porque o trabalho que eu li foi o trabalho do Rosa e não o original do Leclerc. Eu já estou denunciando isso só por meio dessa palavra Apud. Tá? Então, nas listas de referências, faz a referência do documento consultado, ou seja, o autor Rosa. Então, quem vai aparecer lá não é o Leclerc, e sim o Rosa, porque ele está em forma de Apud. Então, para alguns outros modelos de citação, você vai ver lá, essa NBR está nesse jogo de normas que eu dei para você, a NBR 10520, que foi reformulada em 2002, que se chama Informação e Documentação, Citações em Documentos, Apresentação. Veja bem, Jussi, essa norma, ela é uma norma bem indigesta, tá? Ela é uma norma bem chata, é uma norma de 7 páginas, mas é uma norma bem chatinha, porque ela vai falar lá todos os tipos de citação como deve ser. Se você dominar a utilização dessa ferramenta que eu estou te falando, que é o MOR, você não precisa, claro que você tem que ter conhecimento da norma, até porque às vezes o MOR pode, né, cometer algum erro, você pode ter alguma dúvida no preenchimento das tabelas que o MOR coloca, mas você vai ficar um pouco mais despreocupada se você utilizar o MOR, se você souber lidar bem com a ferramenta do MOR, porque o MOR vai fazer direitinho como a BNT manda, sem nenhum problema. Então, é importante que você tenha, é importante que você saiba da sua existência, mas tem outros modelos e outros exemplos de citação lá nessa NBR 10520 de 2002, tá? Essa daqui, que está lá na página, naquele bloco de normas que eu dei para você. Você quer abrir teu microfone? Você quer perguntar alguma coisa? Está com alguma dúvida? Aproveita. Em relação às citações ali, eu percebi
que na escrita parece não haver assim uma justificativa de margem à direita, parece que é meio aleatória, sempre à esquerda ali. Não, ó, não, é assim, é que na verdade, como isso foi feito no PowerPoint, acabou ficando, ela tem que ser justificada, né? Tem que ser justificado, né? Ah, tá. Então é só em função do modelo, né? Você vê aqui, ó, você vê aqui, por exemplo, nessa norma, ó, tá justificado, tá vendo? Ah, tá. Era essa a minha dúvida principal. O corpo tem que ser justificado sempre. Isso depois a gente vai ver quando a gente for para o Word. A gente vai ver. Eu acabei fazendo o PowerPoint desse jeito, porque o PowerPoint ele é meio rebelde, sabe? Ele fica muito cheio de buracos se a gente faz justificado. Então ficava muito feio, apresentado muito feio, mas foi bom você lembrar, porque eu precisava ter dito isso para você. Tá. Quer dizer aqui, né? Por exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, isso aí aqui deveria ter sido justificado, né? Isso ficaria assim. Ficaria assim, né? Se eu fosse fazer. Teria que vir aqui e fazer aqui, ó, justificado, tá? Aí ficaria isso, tá? Tem que ser sempre essa é a minha dúvida. Tá bom. Então, aí a gente vê, aí, se quiser depois ver mais citações, aí a gente viu as citações, né? Claro, a gente tem que ver as referências, né? É muito importante que a gente veja agora referências de tudo aquilo que a gente citou. Então, de acordo com a BNT, lá nessa norma de 2002, referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Essa é a definição que você vai encontrar lá na NBR, tá? E é uma listagem em ordem alfabética ou numerada sequencialmente, porque também você pode fazer numeração nessa listagem, das publicações que você utilizou no trabalho, mas a gente não usa numeração, não, tá? O que a BNT fala é só para você colocar em ordem alfabética. Elas vão aparecer sempre alinhadas à margem esquerda, e aí sim, referência não é justificada, tá? Referência tem que ser alinhada à margem esquerda, por causa dos endereços de internet, por causa de algumas coisas que podem deixar muitos buracos. Então, as referências elas são sempre alinhadas à esquerda e não justificadas. É a única parte do trabalho em que não é justificada. Essa pontuação das referências vai seguir alguns padrões internacionais, porque ela é baseada nas normas de Vancouver, né? E vai ser uniforme em todas as referências. Só que, quando você pega a NBR de referência, você vai ver que tem N modelos diferentes de referências. Por quê? Porque você tem livro integral, capítulo de livro, você tem revista, artigo de revista, você tem vídeo, você tem filme de cinema, matéria de jornal, você tem várias fontes diferentes, né? Site. Então, você tem várias fontes diferentes, e para cada fonte a referência vai ser feita de uma forma. É por isso que eu digo, né? Se você domina bem o MOR, você consegue fazer citação e referência numa boa, porque o MOR faz isso para a gente, tá? Tanto citação quanto referência. Quando você faz a referência, o MOR já fala para você como que você deve citar aquilo no seu trabalho. Então, o MOR, ele é uma ferramenta gratuita e ele é muito importante da gente dar aí uma boa dedicada a ele, né? A gente vai pegar uma aula e vamos fazer uma aula só de MOR, né? Eu vou trazer vários exemplos, a gente vai fazer juntas no MOR, para você ficar bem craque aí no MOR e você perceber que essa parte de referência e citação, que acaba sendo meio que um pesadelo do trabalho acadêmico, o MOR veio dar um conforto aí para quem trabalha com isso, tá? E aí, existe aí um manual para cada tipo de referência, para a forma correta de cada uma, né? Só que a gente vai usar aqui, como eu já falei para você, o MOR, né? Mecanismo Online para Referências, por isso que ele se chama MOR. Se você abrir o Google e digitar MOR, esse site é o primeiro que aparece, é o primeiro da lista, tá? Então, ele é um site de referências bibliográficas, ele foi desenvolvido pela Maria Bernadette Martins Alves, que era bibliotecária, e pelo Leandro Luiz Mendes, analista de sistema, em março de 2006. Então, por que a bibliotecária está envolvida nisso? Porque quem é responsável
pelas normas da BNT de um trabalho, por fazer toda a parte de citação, de referência, tudo isso, é a bibliotecária da faculdade. Tá? Então, eu acho que essa tal dessa Maria Bernadette estava tanto de saco cheio dos alunos irem atrás dela, falar assim, me ajuda aqui, Bernadette, me ajuda aqui, Bernadette, que ela chamou o Leandro e falou, Leandro, vamos inventar um site, vamos inventar uma ferramenta que faça isso e deixe que eu durma um pouco mais em paz, porque final de semestre, para quem trabalha com trabalho acadêmico, é um inferno. Final de semestre é a pior época para a gente que trabalha com trabalho acadêmico, porque a gente está lotado de trabalho e lotado de gente que deixou para a última hora para fazer os trabalhos para a gente. E aí eu te digo, né? Você ganhando a vida com isso, você tendo... valorize seu trabalho, viu? Não faça trabalho de ontem para hoje, cobre pelo seu trabalho, né? Dê valor ao seu trabalho, porque tem gente que vai chegar para você e falar assim, olha, eu tenho que entregar amanhã um trabalho, dá para você formatar para mim? Fala assim, amanhã é mais caro, né? Amanhã tem taxa de urgência. Fiz isso essa semana. A menina me procurou e falou assim, você faz transcrição de vídeo? Transcrição não, era fazer resumo de vídeo. Ela me procurou em meados de novembro para perguntar. Falei, faço. Estava precisando de grana, estou passando uma situação financeira complicada. Falei, faço. Aí ela falou assim, são 11 vídeos de meia hora cada um. Quanto que você cobra? Eu fiz lá uma conta e passei o preço para ela. Ela falou, tá bom, vou falar com o meu grupo. Isso foi dia 20 de novembro. Quando foi anteontem, ela me procurou e falou, então, sabe aqueles vídeos? Eu tenho que entregar dia 11 de dezembro. Aí eu falei assim, você está dizendo para mim que você quer que eu te faça o resumo de 11 vídeos de meia hora cada um, 5 horas e meia de vídeo. Cada vídeo, para fazer um trabalho em cima dele, você tem que triplicar o tempo dele. Então, se ele tem meia hora, é 1h30 trabalhando com cada vídeo. Então, não são 5 horas e meia de trabalho, são mais de 15 horas de trabalho para eu poder fazer um resumo de cada um. Para eu fazer para você em 3 dias, eu faço, mas com a taxa de urgência fica tanto. E dobrei o valor. Ela não quis. Porque, é claro, é muito fácil quem não faz achar que quem vai fazer, mas você sabe fazer isso daí, é tão facinho, é igual costureira, mas fazer uma barra de calça, só vai me cobrar R$25 para fazer uma barra de calça, então minha filha vai lá e faz. Você sabe fazer? Não sabe, você tem que pagar alguém para fazer, não é? Então pague meu preço do meu trabalho e não reclame. Né? Então é assim, as pessoas não valorizam muitas vezes o trabalho da gente. Então a gente tem, muitas vezes, a gente tem que se valorizar. Então, por mais que eu estivesse precisando desse dinheiro, era um dinheiro que ia vir a calhar para mim, mas eu ia me colocar numa situação horrível de ter que fazer 11 vídeos em 3 dias, resumo de 11 vídeos em 3 dias. Eu tenho muitas outras coisas para fazer. Eu tenho que preparar as tuas aulas que estão me pagando para fazer, eu tenho que preparar as minhas aulas da faculdade, eu estou em época de prova, correção de prova. Quer dizer, tudo isso, eu tenho a minha vida, né, além de tudo isso. Então, as pessoas muitas vezes não valorizam o trabalho, porque acaba sendo um trabalho artesanal, e todo trabalho artesanal é desvalorizado, tá? Então, essa bibliotecária, cansada de ser usada, né, constantemente, foi lá e desenvolveu essa ferramenta chamada MOR. Ela é totalmente baseada na NBR 6023 de 2002, que é a norma que está atualmente em vigor, e o endereço do site é esse, www.mor.ufsc, que é da Federal de Santa Catarina. Essa bibliotecária e esse analista de sistema, eles são da Universidade Federal de Santa Catarina, que desenvolveram aí esse mecanismo e que já vem, desde 2006, vem ajudando milhares de alunos. Época de final de semestre, às vezes ele está um pouco congestionado, eles já deram uma turbinada no site, mas às vezes ele fica fora do ar, às vezes ele fica moroso, né? Então, às vezes tem alguns probleminhas aí que a gente tem que torear. Bom, para a confecção das referências no MOR, eu preciso ter todas as informações da obra que o aluno utilizou. E, às vezes, quando a gente vai revisar um trabalho, o aluno não dá para a gente todas essas informações. Eu sou uma pessoa muito safa, eu vou atrás, entendeu? Vejo lá o nome de um livro, eu jogo na internet, eu vou em livraria para pegar alguns dados que eu não consigo, por exemplo, número de página, edição,
ficha catalográfica, né? Eu vou buscando, né? Eu tenho alguns caminhos que eu acabo seguindo para descobrir melhores, né? Às vezes eu vejo um trecho num trabalho que não está citado, né? Se é um trabalho de uma pessoa conhecida, uma pessoa que eu gosto muito, que eu estou ajudando além de tudo, o que eu faço? Eu mesma pesquiso aquele trecho e vejo quem foi que falou aquilo, que às vezes não tem citação. E aí, às vezes, eu mesma acabo fazendo a citação, apesar de que esse não é o trabalho de quem formata trabalho. Tá? O trabalho de quem formata trabalho é simplesmente colocar dentro dos padrões e das normas da BNT. Toda a parte de citação é de responsabilidade do autor do trabalho. Citação e referência é responsabilidade do autor do trabalho. Referência eu faço, mas sabe como é que eu faço? Eu cobro por referência. Porque ficava muito fácil, né? O aluno me mandava um trabalho de 200 páginas, com 3 páginas de referência. Lá devia ter umas 30 referências, 40 referências. E aí eu tinha que ficar fazendo referência por referência, tudo incluso no preço da formatação de uma página. E não é a mesma coisa que você formatar uma página, você formatar referência por referência. Aí eu comecei a cobrar por referência. Então eu coloco lá, formatação do trabalho, eu mando o orçamento para o cliente, a formatação do trabalho é tanto por página e as referências são cobradas à parte. Cobro, sei lá, R$2, R$3 cada referência, mas eu cobro. Por quê? Porque eu entro em uma por uma. Eu entro em todos os links, eu procuro todos os livros, eu procuro todos os artigos, para ver se está correto. Eu faço a conferência de tudo, então dá um trabalho miserável. Eu, às vezes, fico 2 dias para fazer a formatação de um trabalho e fico 5 dias fazendo referência. Porque referência dá muito trabalho, você tem que fazer uma por uma. Então, eu cobro a parte. Eu cobro por referência. Então, quando vai o orçamento para o aluno, eu falo assim, você quer que faça com referência ou sem referência? Se ele falar para mim sem referência, eu nem leio a página de referência, eu só formato, faço alinhado à esquerda e não confiro se está certo ou se está errado. Porque senão a gente enlouquece. Porque é um trabalho insano de ser feito, tá? Então, aqui é a cara do MOR, ela é assim, quando você entra no MOR, ele te dá essa apresentação, tá? E aí ele tem aí um menu suspenso, onde você vai, você pode fazer lá o seu cadastro. Eu me cadastro como usuária, eu tenho um cadastro usuário. É legal você ter o seu cadastro, porque eu que trabalho muito com referência, eu tenho todas as referências que eu já fiz até hoje, eu tenho lá catalogadas. Então, às vezes eu tenho uma que eu uso muito, né? Tem alguns autores que são chaves, né, para alguns trabalhos, né? Por exemplo, na área de logística tem um autor que se chama Balu, ele é utilizado em 99% dos trabalhos. Então, a minha referência do Balu já está pronta. Eu não preciso ficar toda vez fazendo a referência do mesmo livro. Eu pego aquela lá que já está pronta no meu banco de dados e já utilizo a mesma. Então, quando você está logado no sistema, tudo que você faz dentro dele fica salvo lá no ambiente. Bom, aí o glossário é um outro elemento pós-textual. E esse elemento é um elemento opcional, que é como eu falei, né? Se você vai fazer um trabalho que tem muita palavra técnica, muito termo técnico, e aí você acha que o seu leitor vai se sentir mais à vontade se você colocar lá os significados das palavras, então você vai lá e faz um glossário. Eu opto sempre por tentar explicar a palavra no próprio parágrafo. Digamos que eu utilize uma palavra num parágrafo, e essa palavra é uma palavra de difícil entendimento, então eu já falo, porque tal coisa, vírgula, que significa isso, vírgula, blá, 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 blá. Por quê? Porque aí, com isso, eu já evito o glossário. O glossário, tudo aquilo que você faz fora do texto é um motivo para o seu leitor parar de ler o que ele está lendo para ir procurar o significado. Então, se eu colocar assim, de acordo com a lei tal, número tal, blá, blá, vide anexo A, é batata que o cara que está lendo o seu trabalho, ele vai parar de ler o que ele está lendo e vai procurar lá no final o anexo A para ver se está lá mesmo a lei. É uma coisa do ser humano fazer isso. Mesma coisa é nota de rodapé. Nota de rodapé desculpa a minha expressão bem chula, é um empata-foda. Nota de rodapé, quando você tem uma nota de rodapé num trabalho, o cara tá lendo o teu trabalho lá todo compenetrado. Aí você vê lá o númerozinho 1.
mas é batata que o cara vai pegar o olhar dele e vai desviar na hora para o rodapé da página para ver o que está escrito no númerozinho 1. Isso interrompe a leitura, isso quebra a leitura do teu trabalho. Então, alguns congressos não permitem nota de rodapé. Alguns congressos falam, não serão permitidas notas de rodapé nos artigos acadêmicos. Porque a nota de rodapé é chata. Eu revisei um livro, uma vez eu revisei uma coleção de uma editora católica chamada Ave Maria. O livro que eu revisei, os livros que eu revisei, eles tinham mais notas de rodapé do que textos em si, e eu tinha que revisar também as notas de rodapé. Tinha páginas que mais da metade da página era nota de rodapé. É uma coisa, é um trabalho insano, é um trabalho absurdo. E é chato, porque você está lendo, tem lá número 1, você parou e já foi ver o que é o número 1. Tem lá número 2, você parou, vou ver lá o que é o número 2. Então, é uma leitura que vai ficando picada, quebrada. Então, quando eu dou trabalho, quando eu oriento trabalho, eu não admito que meus orientandos tenham nota de rodapé, eu não deixo eles usarem. E alguns congressos já estão pedindo que não se faça nota de rodapé. Então, o que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas falam assim, de acordo com o site tal coisa, assim, assim, assado. Põe lá númerozinho 1, põe lá embaixo númerozinho 1 e o endereço do site. Isso não vai na nota de rodapé, isso vai lá no final nas referências. Não precisa pôr na nota de rodapé. Eu não preciso pôr nada de autor nas notas de rodapé, porque para isso existem referências. Aí tem alguns autores que vão, em vez de fazer glossário, falam assim, rebimboca da parafuseta, põe lá númerozinho 1, põe lá embaixo, númerozinho 1, rebimboca da parafuseta é isso e aquilo. Então, ou então você faz o glossário no final, ou então você explica no próprio parágrafo. Rebimboca da parafuseta, que é tal coisa, isso e aquilo, eu dispensei o glossário e eu dispensei a nota de rodapé. São duas coisas que acabam empatando o trabalho. Todo elemento pós-textual que não sejam referências, ele acaba empatando a leitura. Porque eu vou ter que falar de acordo com o anexo A, de acordo com o anexo B, de acordo com o apêndice A, de acordo com o apêndice B, e aí o leitor vai ter essa tentação de ir lá no final e ver o que é o apêndice A, o anexo A e etc. e tal. Então, são elementos opcionais. Eu acabo não usando glossário, não faço lista não faço glossário, porque eu acho que acaba atrapalhando muito. E aí, se eu for fazer o glossário, tem que estar centralizado na parte superior da folha, na mesma tipologia e espaçamento que eu utilizei nas seções primárias do trabalho. Então, se eu usei fonte Arial tamanho 12, o glossário tem que estar em fonte Arial tamanho 12. Se a entrelinha foi 1,5, a entrelinha do glossário tem que ser 1,5, e assim sucessivamente tem que ser igual ao restante do trabalho, porque para isso existem normas da BNT para ter uma padronização, né? Então, eu tenho que fazer, o glossário vai ser um alinhamento na margem do parágrafo, né? 1,25. Então, ele não pode estar grudado na margem, ele tem que estar com um recuozinho de 1,25, como eu fiz todos os parágrafos. Depois a gente vai ver isso, como é que faz direitinho essa formatação de parágrafo num texto, e aí você vai entender melhor. As palavras e os termos têm que ter a primeira letra em maiúscula. Após as palavras tem que ter um espaço. Então, lá eu pus rebimboca da parafuseta, espaço, né, para pôr a definição. A primeira letra, né, tem que ser por extenso, né, o significado por extenso, com a primeira letra em maiúscula. É um texto comum com a primeira letra em maiúscula. Comecei com um parágrafo normal. O espaçamento entre linhas tem que ser duplo, de acordo com o que foi determinado, né? Se no restante do trabalho eu usei espaçamento entre linhas de 1,5, o glossário vai ser de 1,5. Se foi duplo, vai ser duplo também. Artigo científico, o espaçamento é simples, o entre linhas é simples. A gente vai ver agora, na sequência, terminando aqui, eu já vou abrir um documento do Word para você ver. Então, agora que a gente já viu a estrutura do trabalho, né? Então, essas 3 aulas a gente viu a estrutura do trabalho, né? O que são elementos pré-textuais, o que são elementos textuais, o que são elementos pós-textuais. Então, é hora da gente começar a formatar e ver, então, na prática, como que se dá essa formatação. Para isso, né? O que as escolas usam? As escolas usam o Word, porque a maior parte das universidades tem convênio com a Microsoft, né? Então, as universidades acabam tendo Eu, por exemplo, quando eu fiz meu último curso, que foi na FATEC, eu tinha um convênio com a Microsoft, a gente tinha as licenças de todo o pacote Office.
quando eu terminei, como meu marido é professor da FATEC, ele tem direito a 5 licenças, né? Cinco equipamentos com os programas da Microsoft, eu acabei pegando a licença dele para continuar utilizando o software. Mas a maioria das faculdades mantém um acordo com a Microsoft e isso dá o direito deles fazerem no Word. Eu não consigo fazer formatação em outro programa que não seja o Word, porque o Word parece que ele foi pensado para isso. Tá? Então, o Word ele é um programa bastante amigável para esse tipo de coisa. Eu vou abrir Abre teu microfone para a gente falar um pouquinho. Você ficou com alguma dúvida dessa outra parte? Não, tudo tranquilo por enquanto. Tá, voltando só antes ainda, lá na citação com mais de 3 linhas, tá? É que o texto vai ser um pouquinho diferente. E isso só acontece quando realmente tiver mais de 3 linhas, senão é tudo aquele... tudo normal. Eu vou mostrar para você agora no Word como que isso é, porque ele fica um pouco vago, né? Quando a gente fala só dá a explicação, eu sei que acaba ficando um pouco vago. Então, eu vou te mostrar no Word como que isso se dá a cara do trabalho, né? Como que se dá. E depois eu vou pegar um trabalho inteirinho sem formatação para que a gente faça a formatação nele. Aí eu vou fazendo com você, trecho por trecho, a gente vê como é que isso é feito no Word. E a gente vai perder uma aula inteira aí só de More, só fazendo referência, porque tem muita coisa na área de referência. Eu vou abrir aqui um documento. Espera só um pouquinho, que eu já venho. Vou estar aqui com você, mas estou procurando aqui no meu gerenciador, que eu tenho um monte de trabalho acadêmico, mas eu quero pegar um legal para você ver um que não esteja com muito erro, porque às vezes aparecem uns aí com uns erros muito gritantes. Acho que eu tenho o meu do mestrado aqui. Deixa eu ver se eu tenho do meu mestrado aqui. Acho que tenho... Gisele, dissertação formatada, é isso? Deixa eu ver. Nossa, acabou vindo um monte aqui. Deixa eu ver. É o meu. Deixa eu compartilhar com você a minha dissertação do mestrado. Depois eu vou compartilhar alguns outros documentos com você. Deixa eu ver. Compartilhar. Aqui. Então, ó, isso daqui é o meu trabalho do mestrado, tá? Então, se você clicar 2 vezes na reguinha, ele vai abrir aqui a configuração da página, ó. Então, já está lá, superior 3 centímetros, esquerda 3, inferior 2, direita 2, retrato, papel A4. Ensino a fazer tudo isso depois, tá? Vai ter uma aula só de formatação no Word. Então, aí vem. No meu trabalho, o que eles pedem, o que eles pediam, né? Na primeira página, a gente põe a identificação da universidade, né? Então, Universidade de Santa Cecília, o nome do programa em sustentabilidade, ecossistemas costeiros e marinhos, mestrado em ecologia. O nome completo, tá? Sem abreviações. O título e o subtítulo, né? Cenários temporais no Puruba, Ubatuba, São Paulo. 2 pontos, o subtítulo, tecnologias, comunicação e percepção ecológica em 1991 e 2013, foram 2 estudos. A minha orientadora fez um estudo em 91 e em 2013 eu fiz uma continuação do estudo dela. No rodapé a gente põe o ano, né? A cidade, o estado e o ano. E aí a gente vai fazer a folha de rosto, né? Que é uma segunda folha com as informações que vão repetidas, só que aí começa pelo nome do autor, o título, e aqui a gente vai ter um texto que vai ser recuado a 8 centímetros, bem no meio da página. Você percebe que a página tem 16 centímetros de largura, ó. Vai até o 16. Então, esse texto tem que ser alinhado no meio da página. Então, o que eu faço? Né? Por exemplo, digamos que esse texto tem escrito ele todo aqui, eu seleciono ele e venho nessa reguinha aqui e vou puxando
até chegar no 8. E ponho aqui o que se destina, o que é o trabalho? Ó, dissertação apresentada na Universidade de Santa Cecília como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre no programa de pós-graduação em ecossistemas costeiros e marinhos, sob orientação da professora doutora Alpina Begossi e co-orientação da professora doutora Milena Ramires. Isso é um textinho meio que pré-formatado, que a faculdade já te oferece e você só completa com os teus dados. Tá? A faculdade já te dá o padrãozinho do que tem que ser dito aí nesse texto. Aí, de novo, vem a cidade e o ano. Aí eles pedem que você faça, né, essa autorização para reprodução parcial total do trabalho, porque esse trabalho vai para a biblioteca e eles acabam divulgando, né? Mas que seja somente para fins acadêmicos e científicos e com as fontes citadas. Essa ficha catalográfica que é feita pelo sistema de bibliotecas do Santa Cecília, e geralmente quem faz essa ficha catalográfica é a bibliotecária, tá? A bibliotecária da faculdade é que faz ficha catalográfica dos trabalhos acadêmicos, porém o Santa Cecília tem um sistema, né, que é esse sistema CIB, que você entra com os dados e ele já faz a ficha catalográfica para você só copia e cola no seu trabalho, tá? Então ele já coloca já com as palavras-chave, coloca tudo como tem que ser, na ordem que tem que ser, na formatação que tem que ser. E essa ficha catalográfica ela vai no verso da folha de rosto, tá? A ficha catalográfica vai no verso. E aí entra a dedicatória, né? Eu fiz uma dedicatória grande, tá? Porque eu falo demais e escrevo demais também, tá? E a dedicatória, a dedicatória tem a mesma formatação, ó, aqui no 8, né? Igual aquela outra lá que a gente vai do meio para o final. Então, ela também é do meio para o final, apesar de que a BNT diz que a dedicatória pode ter aí a cara que você, de repente, escolher que ela tenha. Mas algumas faculdades pedem que ela tenha essa formatação aqui, de 8 centímetros de recuo, tá? E aqui na dedicatória eu posso colocar pai, mãe, periquito, papagaio, gato, Deus, os orixás, Santa Bárbara e Ançã, quem você quiser na dedicatória, mas só na dedicatória, tá? Porque os agradecimentos eles são reservados somente para quem fez, quem te colaborou com a parte técnica, com informações que foram para o seu trabalho, né? Por exemplo, essa semana o meu marido foi banca de um trabalho, ele falou assim: agradecimento não entra Deus, né? Eu falei, não, porque Deus não escreveu nada para o fulano, ele pode até ter protegido ele, então ele deve dedicar o trabalho dele para Deus, mas agradecer não, porque o agradecimento é só para quem utilizou, quem te ajudou na parte técnica. Então, se agradece em primeiro lugar ao seu orientador, sempre em primeiro lugar é o orientador, né? E aí você fala umas palavras bonitas lá para o seu orientador e diz por que você está agradecendo a ele. Depois você agradece a um co-orientador, se ele existir. Depois você agradece, né? Por exemplo, eu agradeci essa doutora Mariana Clauset, porque ela foi da minha banca de qualificação e ela me deu um monte de dica legal para o meu trabalho, então eu agradeci para ela. Agradeci os moradores do Puruba, que foi a vila onde eu fiz o meu trabalho. Então, eles me ajudaram com as informações do trabalho. Agradeci a esse senhor, o senhor Dito, que ele é um dos anciões lá do Puruba, ele é quem manda lá na ilha. Meu marido, que fez toda uma parte técnica junto comigo, que me auxiliou nas perguntas da pesquisa. Ele não agradecia a ele por ele ser meu marido, agradecia a ele porque ele me ajudou na parte técnica do meu trabalho, com as perguntas, com os questionários, que tudo mais, e com a faculdade e tal. Se você tem algum sistema de bolsa de estudos, nesse momento você agradece a CAPES, CNPq, quem te deu bolsa de estudo, agradecer o coordenador do programa, aos professores que me ajudaram com todo o conhecimento, e a esse doutor Mário, já falecido, infelizmente, um grande amigo, que foi quem me pôs nesse mundo aí de trabalho acadêmico, foi ele que me inseriu. Ele foi minha banca no meu TCC e foi minha banca no meu mestrado. E foi um grande amigo aí de jornada. E, infelizmente, ele já partiu aí no ano passado e deixou muita saudade. Uma perguntinha. Oi. Em caso de falecimento, cita ali o falecimento, assim? Sim. Ó, igual eu fiz aqui, ó.
A minha amada mãe Conceição da Silva Esteves, em em memória. memória, tá. Tá? Em memória em itálico. As pessoas a quem você dedica ou quem você agradece, todas elas têm nome e sobrenome. Você não pode dizer só agradeço a minha mãe, agradeço ao meu pai, agradeço ao meu namorado. Você tem que dizer agradeço a minha mãe, Conceição da Silva Esteves, ao meu pai, Adelmo da Silva Esteves. Tá. Já morreram em memória, né, em itálico, porque é latim. E as pessoas que estão vivas, evidentemente, não, mas todas elas têm nome e sobrenome, tá? Então, dedicatório você pode dedicar para quem você quiser. Nos agradecimentos, a mesma coisa. Só no seu dito, que eu não coloquei o sobrenome, porque eu não sabia o sobrenome dele, acabei não perguntando, foi uma falha minha. Mas ele é conhecido, não é nem como senhor dito, ele é conhecido como seu dito, né? Que ele é lá o pai de todo mundo lá nesse vilarejo onde eu fiz o meu trabalho. É uma vila de pescadores. É um paraíso na terra. Um dia você procura Puruba no Google para você ver as fotos do lugarzinho, que lugar paradisíaco que é. Fica a 25 quilômetros de Ubatuba, em São Paulo. E aí você fez todos os agradecimentos, né? Aí você vai ter aqui o que também é opcional, a epígrafe, que vai ter a mesma formatação de 8 centímetros da metade para a direita da sua folha, nas últimas linhas úteis da folha, tá? Então, eu usei essa epígrafe. Você tem sites que são dedicados à epígrafe. Você colocar lá epígrafe no Google, você vai achar N sites que tem epígrafe por tema. Epígrafes para direito, epígrafes para administração, epígrafes para letras, e assim sucessivamente. Eu utilizei esse daí, que foi um livro que eu li e acabei vendo, né? Isso aí, o mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo. Eu estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo. Ele é inesgotável. Eu usei essa citação por estar fazendo um trabalho aí na área de sustentabilidade, por estar utilizando isso daí. Aí vem o meu resumo. Resumo é um bloco único de texto, onde eu vou apresentar aí o que vai ser o meu trabalho, o que o cara vai encontrar no meu trabalho. Então, esse resumo ele tem que ser curto e grosso. Não tem citação em resumo, não tem nada disso. Ele é um blocão de texto contando sinopse de novela. Sabe quando você lê na revista Amiga lá a sinopse da novela? É a mesma coisa. Fulano, eu vou encontrar isso. E aí ele é arrematado aqui pelas palavras-chave, que são separadas por pontos e iniciadas em letra maiúscula. Né? Então, o que eu usei de palavra-chave? Puruba, cenários temporais, percepção ecológica, tecnologias e comunicação, porque eu fiz aí um viés com a minha primeira formação, que era comunicação, e com a ecologia. Então, eu usei aí comunicação, é muito falado no meu texto. E aí a gente vem para o abstract, que nada mais é do que aquele resumo passado para o inglês. E o resumo... Oi. O resumo sempre em bloco inteiro, sem parágrafo. Sem parágrafo. Sempre um blocão de texto sem parágrafo, com pontos, mas sem parágrafo. Tá? Ele é um bloco único de texto sem parágrafo. Aí, o abstract, tem muita gente que pega o resumo, pega lá o Google Tradutor, mete no Google Tradutor, copia e cola aqui. Isso, às vezes, ou quase sempre, não dá certo, porque o Google Tradutor, ele é uma máquina que está traduzindo e vai traduzindo aquele inglês macarrônico, né? A gente fizemos, a gente comemos, né? Vai fazer algumas coisas assim. Então, o que eu sempre recomendo? Eu recomendo que o aluno procure o professor de inglês da faculdade e peça para o professor de inglês, ou peça para alguém que tem inglês fluente, né? Paga lá R$50, R$30, sei lá o quanto a pessoa for cobrar, para a pessoa fazer um resumo, né, decente, né, passar o meu resumo de uma forma decente para o inglês. Né? Esse meu resumo foi feito pelo marido de uma prima que mora nos Estados Unidos. Ele é nativo, né, americano nativo, e ele fez o favor de fazer para mim esse resumo em inglês. Então, né, mais seguro do que isso, impossível, né? A mulher dele é brasileira, ele é americano, então eles fizeram juntos esse resumo aí para mim como uma cortesia. E aí vem a lista de figuras, né? Ela é uma lista automática que o próprio Word faz, e isso eu vou ensinar para você. Se você clicar com o Ctrl, aparece uma mãozinha que vai me levar direto para a imagem, ó, tá vendo? Esse é o Puruba. Que paraíso!
ele é praia destilado e é rio destilado. Rio do outro. E tem uma faixa de areia no meio. É um lugar lindo, é um lugar maravilhoso. Então, a lista, né? As listas, você faz lista de figuras, aí vem a lista de tabelas, né? Eu só tenho uma tabela no meu trabalho. E vem o sumário. O sumário também ele é feito automaticamente. E se eu colocar o Ctrl apertado, aparece a mãozinha e ele vai direto para o local. Então, a gente deixa essas páginas em branco e só faz essas listas e o sumário depois que terminar o trabalho. Como ele é automático, se eu mudar qualquer coisa de lugar, eu clico com o botão direito em cima, vai aparecer o menu, eu mando atualizar campo, atualizar índice inteiro, dou OK, e se tiver alguma mudança de página, ele muda aqui automaticamente. Ah, entendi. Tá? Então, antigamente, você tinha que fazer sumário e punha lá, né? Ficava vendo os números das páginas. Aí, se mudava uma página, tinha que ir lá e mudar tudo manualmente. O Word não, ele já faz isso automático para você, de uma maneira automática, tá? Isso tudo a gente vai ver na aula de formatação. Aí, a gente entra aqui, ó, introdução, né? E aí a gente já começa a ver, ó. Introdução é não tem ponto Não tem depois, ponto, né? não tem traço, não tem nada, é introdução. E olha, ele não é utilizado com numeração automática. O Word ele tem mania de fazer uma numeração automática. Você escreve e põe espaço, ele já põe lá ponto espaço e faz uma numeração automática. Eu tiro todas as numerações automáticas, porque senão ele vai ficar, primeiro que ele vai ficar com ponto e vai ficar errado, e depois que vai me dar um trabalho na hora de fazer o sumário. Então, eu não uso nenhuma numeração automática do Word, eu uso tudo no manual. Então, é 1.1, tudo escrito à mão. E como que eu sei que não está automático? Porque quando eu seleciono, ele seleciona o número junto. Se eu selecionar e selecionar só a palavra e o número ficar de fora, significa que ele está no automático do Word. E aí eu tiro do automático e boto no manual. Então, ó, comecei aqui introdução. Aqui já tem um erro, tá? Eu não posso fazer um título e não colocar nada de texto. Eu teria que ter colocado pelo menos 2 linhas de texto aqui para poder pôr o 1.1. Mas isso é a pressa e isso é a maturidade profissional também, né? Então, olha aqui, de cara já tem uma citação com mais de 3 linhas. Tá vendo como ela fica? Então, eu tenho o meu texto, ó, o parágrafo dele aqui, começa aqui no parágrafo. Como é que eu sei que está esse parágrafo? Olha, eu fiz um estilo para ele. Esse estilo se chama corpo. E esse estilo é feito no Word. Então, toda vez que eu vier aqui mandar limpar a formatação disso, quer ver? Vem aqui e mando limpar a formatação. Digamos que eu vim aqui. Manter, ó, limpei a formatação, tá vendo? Ele passou para uma outra letra, ele mudou tudo. Eu seleciono ele, como eu tenho esse estilo chamado corpo, eu seleciono esse trecho, clico em estilo, ó, ele me põe de novo no jeito que eu queria. E aí a gente vai fazer estilo para tudo, né? Eu já ensinei isso numa aula, já falei sobre isso, acho. Bom, aí ele está aqui numa citação com mais de 3 linhas, né? Aqui está errado, porque não tem essas aspas, eu vou até tirar, né? Porque ele já está com a citação. A gente vai achando erro sempre no trabalho, viu? O trabalho que a gente faz, a gente acha erro até o fim da vida. E aí ele tá com essa, ó, 4 centímetros, tá vendo? É um bloquinho de texto a 4 centímetros da margem esquerda. O meu trabalho é em Arial tamanho 12, ele vai ser em Arial tamanho 10. O meu trabalho tá com entrelinha 1,5, ele vai ser com entrelinha simples. Tá? Para quê? Para quando eu bater o olho, o leitor vai bater o olho, a banca vai bater o olho e vai dizer: esse trecho aqui não foi ela que escreveu. Esse trecho aqui é do Diegues. Tá? E as aspas, né, dentro dos colchetes, significa que aqui continuava e eu suprimi um pedaço do texto, então a gente coloca chaves, reticências para indicar que o texto era muito maior do que isso e que eu suprimi. Poderia ter usado isso aqui no meio, se eu quisesse tirar um pedaço, mas usei só no final. Então, isso é uma citação com mais de 3 linhas. É por isso que eu digo que ela fica visivelmente diferente do restante do texto. E é por isso que eu digo que a gente não pode abusar dela.
Porque se a gente abusar dessa formatação, dessa citação, o trabalho vai ficar inteiro assim, né? Vai ter uma linha e um recuo de 4 centímetros. Uma linha e um recuo de 4 centímetros. Vai ficar muito óbvio que eu não fiz nada, que eu só fiz uma coxa de retalhos. E olha, todo parágrafo tem uma citação. Diegues, 2014. Aqui tem mais uma citação com mais de 3 linhas do Diegues. O modo de vida caiçara na Vila do Purubo, Ubatuba. Né? Aí vem aqui aí como eu fiz um estudo de caso, um trabalho de campo, né? Eu não preciso pôr citação nos momentos em que eu vou citar a minha pesquisa, porque eu fiz um trabalho de campo, e aí eu não preciso de citação, né? Aí a minha citação é o meu estudo, né? Aí aqui, ó, de acordo com o Begossi é minha orientadora, ela já tinha um trabalho anteriormente, então, ó, peguei um texto dela e me baseei no texto dela. Então, todos os meus parágrafos vão tendo as suas citações, né? E aí, ó, de acordo com Adams, 2007, 1985, e também a gente precisa procurar. Aí eu tenho esse livro aqui, né? Foster, 1964. Aí um membro da minha banca falou: por que você utilizou um livro tão velho? Porque ele é único. Né? Esse livro que fala desse assunto, do Foster, de 1964, ele é um livro único. Não teve nenhuma edição posterior, nenhuma correção, nenhuma revisão. O que a gente procura é sempre utilizar documentos e livros com o máximo de 10 anos da data que eu estou fazendo o trabalho. Meu trabalho foi feito em 2015, então era aconselhável que eu utilizasse aí livros de 10, 12 anos no máximo, né? Publicações de 10, 12 anos. Hoje, com a quantidade de artigos acadêmicos que se tem, com todo o volume de artigo acadêmico que se tem, já se usa só artigo, não se usa mais livro, porque os livros acabam tendo uma data de validade, né? Acabam envelhecendo e os artigos não. Mas aí fui lá fazendo minhas citações, né? Percebe que eu estou falando do Foster em vários parágrafos, mas em todos eu vou citando ele. Porque é necessário citar, tá? Aí, quando é um trabalho grande, quando você muda de capítulo, você muda de página. Ó. Acabou o capítulo 1 aqui, eu vou fazer o capítulo 2, vai ser numa página nova. Oi, então, uma perguntinha, voltando na citação, que eu percebi que ficou em página diferente, não tem problema? Não ficou tudo... Não cortou, ficou... né? Que ela cortou um pedaço cortou, isso, página. Não tem problema. Não. Não? Não tem problema, isso não tem problema. Tá. Mas fica estranho, né? Eu achei estranho, assim... Parece que ela concentrada... né? Isso, fica estranho. Fica estranho. Eu poderia ter prolongado um parágrafo aqui para ela ficar inteira na página. Tá, mas isso a BNT não está fora dos padrões, né? Não, a minha preocupação é essa, tá? Não diz esteticamente nada. É uma coisa, o importante são as regras, né? Não diz nada. Isso a BNT acaba não dizendo nada, tá? Acabou o capítulo 1, eu vou para o capítulo 2, mudei de página, números inteiros em páginas novas. Isso para trabalhos extensos, tá? Em artigos isso não se aplica, porque artigo acadêmico, artigo científico, eles têm um número restrito de páginas, muitos deles você tem que fazer em 12 páginas, 15 páginas, então a gente não tem como ficar pondo uma página nova para cada capítulo novo, então é tudo na sequência. Mas trabalhos extensos muda de página, né? Então, aqui no 2 eu pus objetivos, geral e específico. Fui para o capítulo 3, pus a metodologia. Hoje em dia, já se usa colocar tudo isso na introdução, tá? Eu poderia ter colocado objetivos, metodologia, tudo isso já dentro da introdução. Aí, ó, figura 1, a legenda acima da figura, a figura centralizada e a fonte abaixo da figura. Essa figura ela pode ter o tamanho que eu achar necessário. Se eu quisesse pôr ela maior, eu poderia pôr ela maior ou menor, enfim. O jeito que eu achasse que desse mais visibilidade. Então, aqui, ó, eu ponho o nome da figura, figura 1, traço, Praia do Purubi, Rios Purubi, Quiririm, fonte, blog, Carol Munhoz, fotografia. Eu não ponho aqui o endereço do blog, eu ponho o nome do blog. Nas referências é que entra o endereço do blog. Então, em nenhum momento no corpo do trabalho aparece endereço de internet. Sempre aparece o nome do site e depois lá nas referências é que vai aparecer o endereço. Aí eu dou uma descrição de como que é o acesso à praia e tal. Aí são fotos que eu mesma tirei, ó, Acervo Particular Zé Esteves Prado, foi fotos que eu tirei quando eu estive lá.
do acesso da estrada que sai da Rio Santos e que vai chegar lá. Fiz uma localização pelo Google, né, pelo Google Earth, fiz lá o mapinha no Google, né, para as pessoas localizarem no Google Maps. Fui pondo as coisas que tinha lá dentro do Puruba, né, porque como o meu trabalho era falando de comunicação, né, eu vou fazer uma descrição de que eles tiveram telefone, eles foram ter o primeiro telefone público na vila em 2004, né, eles não tinham nenhum tipo de comunicação antes disso. Enfim, vou descrevendo tudo, colocando as imagens, colocando as citações, materiais e métodos. Então, esses títulos, eles eram fixados, né? Hoje a BNT diz que você não precisa mais usar esses termos. Eu poderia ter colocado qualquer outro título que eu quisesse nesses capítulos. No materiais e métodos, eu vou colocar quais foram os materiais que eu utilizei para fazer essa pesquisa, e depois eu faço resultados e discussão onde eu vou falar da minha pesquisa em si, o que foi feito, o que foi constatado, né? Então, essa é a cara de um trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico, todos eles vão ter esta cara, eles vão ficar com esta mesma cara. Então, é para isso que a BNT serve. Ela serve para deixar todos os trabalhos acadêmicos com a mesma aparência. Então, o que vai mudar no trabalho acadêmico é o conteúdo, mas a aparência sempre vai ser a mesma. De acordo com Morelli, mais uma citação com mais de 3 linhas. Recuo de 4 centímetros, letra menor, entrelinha menor. Tá? Então, tudo isso vai sendo feito aí de acordo com as tuas... aqui, o nome em maiúsculo, porque está dentro do parênteses. Aqui está fora do parênteses, só a primeira em maiúsculo. Aqui está dentro do parênteses, tudo maiúsculo. Citação direta tem que ter o número da página. Bassani, 2001, página 52. Tá? Então, todas essas são... tudo isso são normas da BNT. Eu briguei muito nesse trabalho, porque o manual que a minha faculdade tinha era um manual desatualizado. E eu não queria fazer o meu trabalho em cima de um manual desatualizado, e eu tive que brigar com eles, porque eles não queriam aceitar algumas coisas que eu coloquei no meu trabalho. E aí eu tive que enfrentar uma briga com a banca, uma briga com a coordenação do curso. Falei, eu não posso. Eu tenho um nome na cidade como uma pessoa que trabalha com normas da BNT. Eu tenho uma especialização em normas da BNT, eu sou conhecida na cidade, todos os alunos da logística da FATEC passaram por mim, né? Eu não posso colocar no repositório da faculdade um trabalho que tenha erros de formatação, sendo que eu ganho a vida com isso. Né? Então, eles compreenderam e acabaram aceitando que eu fizesse diferente do manual deles, tá? Mas eu comprei uma briga com eles para poder sair fora do que o manual deles dizia. Então, a cara do trabalho acadêmico é essa, né? Tem todas aí essas partes que são citações diretas, com mais de 3 linhas. Aí vem aqui o resultado da pesquisa, né? Eu fiz uma tabulação, né? De acordo com a pesquisa lá, com as entrevistas que eu fiz com eles, que é o perfil dos entrevistados. Aí entrou uma tabela que foi feita por mim mesma, tá? Então, por isso ela nem tem fonte, porque foi eu mesma que fiz, mas eu poderia ter dito a fonte, a autora. Poderia pôr o meu nome, Zé Esteves Prado, ou pôr o autor, estaria certo do mesmo jeito, né? E aí, de acordo com as entrevistas realizadas, eu estou pondo porcentagens. Por que eu tenho que colocar de acordo com as entrevistas realizadas? Para saber que eu tirei esses números, não foi do nada, eu tirei esses números de uma tabulação feita das entrevistas que eu realizei. Então, eu tenho que sinalizar para o meu leitor que esse número não é um número chutado, é um número que ele tem um porquê existir, foi feita uma conta em cima disso, né? Então, é importante colocar essas fontes, né? Aqui é um quintal de um morador lá da Praia do Puruba, né? Eles vivem assim, nessas casinhas, tudo muito simples, mas tudo muito gostoso. Eles têm escola, eles têm tudo, então eu fui mostrando tudo que tinha na vila e fui fazendo uma história para o meu leitor, né? Não adianta simplesmente eu chegar e falar, ir direto ao assunto e não contar a história dessa vila, não contar onde ela fica, né? Você viu que eu pus a localização, então tem todo um crescente, né? Tem toda uma história, né? Aqui tinha uma roça, né?
Aí o IBAMA veio e proibiu a roça no local, eles tiveram que tirar a roça, a vegetação tomou conta de novo, enfim. Né, todas essas coisas vão sendo colocadas aí à medida que se vai colocando as informações. Aí vem considerações finais, as considerações finais também leva a numeração, sequencial de acordo com qual foi o último capítulo que você fez. Nas considerações finais, você já está livre de citação, porque nas considerações finais, introdução e considerações finais são textos do autor, então você está livre de colocar a citação, são ideias suas, né, que você pode colocar lá. E aí, depois das considerações finais, vão entrar as referências. Antes chamavam referências bibliográficas, hoje chama-se só referências, mais esse nome bibliográficas. E aí, em ordem alfabética, eu ensino também a forma um truquezinho bem legal para fazer em ordem alfabética. Né? E aí vem todos de acordo com a publicação. Então, por exemplo, como isso aqui é um artigo de revista, quem vai em negrito é o nome da revista e não o nome do artigo. Como isso daqui é um livro, quem vai em negrito é o título do livro. Mas não tem o nome do livro? Ali não consta, não? Aqui, no artigo? Não, o nome do livro. Tem aqui, ó. Estudos da percepção como a última fronteira da gestão ambiental é o nome do livro. Aí esse é o nome do livro. É o nome do livro. Aqui, quem vai em negrito... Aqui não tem o negrito. Está errado. Faltou o negrito nesse aqui. Mas, então, cada tipo de citação... Ó, aqui, por exemplo, enciclopédia. Quem vai em negrito é a Enciclopédia Caiçara. Então, de acordo com a citação e o tipo de publicação que for feita a citação, aqui, ó, figura 1, C. Munhoz, que é aquela figura lá do blog da Carol Munhoz, disponível e aí dá o endereço do site, tá? Então, na verdade, lá vai o nome do blog, aqui vai o endereço do blog. Portal Brasil, Sampaio, e aí vai por aí vai. Aí vem os anexos, né? Acabou as referências, acabou, aí começam os anexos. Ficha de campo utilizada em 1991, que foi a ficha que a professora Alpina usou na pesquisa dela. Tá? Isso aqui são as fichas dela, que ela fez em 91, não era nada ainda informatizado. Essa foi a ficha que eu utilizei na minha pesquisa, né, com as minhas perguntas, e eu só fiz esses 2 apêndices, porque não tinha necessidade de mais nada, e terminou o trabalho aqui. Tá? Então, essa é a cara de um trabalho acadêmico. Eles vão ter sempre a mesma cara e o que vai mudar é a formatação. Perceba que as primeiras páginas não têm número. Ó. É o que eu ia perguntar agora. Onde começa a numeração? Na introdução, então? A numeração começa só na introdução. E vai até a última página. Até as referências. Então, todas essas páginas, elas não têm numeração. Elas vão começar, elas são numeradas, mas elas não aparecem. Começa na página 13, ó. Vai começar a aparecer número só aqui. Só na introdução. E existe um número estipulado de páginas ou é à vontade? Se você usar esse padrãozinho, vai começar mais ou menos sempre assim. Se for um trabalho grande, vai começar sempre na página 12, 13, 15... por aí, sempre vai começar por aí. Não existe um número pré-estipulado, você pode pôr quantas páginas você quiser, pode usar lá quantas páginas você quiser, porque até porque vai depender do tamanho do índice, do tamanho das listas de figuras, de tabela, de gráfico, né, quantas listas você tem, tudo isso vai diferenciar. E aí tem alguns truques aí para a gente conseguir fazer essa numeração não aparecer, porque quando você coloca a numeração, você vê o cabeçalho, seção 1, e aí você tem aqui, cabeçalho, seção 2. Eu tenho que quebrar a seção para poder aparecer o número só aqui. Senão, quando você coloca o número, ele aparece em todos. E aí tem uns truques que a gente usa no Word, que aí eu ensino também como é que faz para aparecer a partir de um determinado número. Essa era a pior coisa que os meus alunos encontravam. Professora, eu não consigo fazer a numeração aparecer só a partir da introdução. Aí eu falava para eles assim, você faltou na aula de informática, né? Porque o seu professor de informática foi o mesmo que o meu. Porque como eu tinha estudado na faculdade deles, eu falava, o seu professor de informática ensinou para mim quando eu fiz logística. E aí eu mostrava para eles como que era feito. Eu aprendi tudo isso na logística. Então,
Ju, se é isso daí a nossa aula de hoje, já passamos do tempo. Eu vi ali. Acabamos estourando. Mas não tem problema, que o assunto estava divertido. Então é isso aí. E acho que agora você vai ter que deglutir aí essa informação toda. Exatamente. Eu quero te agradecer, inclusive, pelas aulas gravadas, porque assim, ó, não tem como fazer essas aulas se não for gravado. Não tem como. Não tem. O único problema é que eu te disse, né? Como eu faço no Google Meet, porque o Google Meet não tem limite de tempo para mim, porque eu tenho essa conta do Google Meet pela aula. O Google Meet ele demora, às vezes, 24 horas para me mandar a gravação. O Zoom sai na hora a gravação. Mas não tem pressa, Gisele, porque eu vou fazendo isso durante a semana, porque daí o que eu faço? Eu pego, estou olhando os vídeos, escuto durante a semana, volto lá, anoto as minhas dúvidas e vou te perguntando no aquelas 2 aulas de gramática que você comprou avulsas que eu fiz para você, eu vou fazer a partir delas também, eu vou fazer podcast delas também, para a pessoa poder só ouvir. Apesar de que a ilustração é bem legal, porque acaba mostrando. Mas eu prefiro, eu memorizo mais com ilustração. Aquelas dicas de gramática lá, tem mais 2 aulas delas. Mas assim, ó, eu vou mergulhar primeiro nas normas, né? Eu vou mergulhar, porque como para mim é tudo muito novo isso, então eu vou mergulhar assim de corpo e alma nas normas. Aí depois aí eu dou uma revisada no português. Porque aí a parte de português, o que a gente pode pegar? Pode pegar crase, porque acentuação, essas coisas que são mais... Algumas coisas que eu, de repente, vou ter mais dificuldade, eu vou separar ali e a gente trabalha em cima disso. Mas, no momento, são as normas, né? Que, para mim, é tudo muito novo, né, Gisele? Então... Tem muita coisa, né? Você vê que tem assunto... Agora eu entendo porque que realmente é o bicho-papão do TCC, é o bicho-papão dos alunos, né? Porque essa formatação... Eles ficam muito desesperados exatamente por causa disso, né? Quando eu estava lá com eles sempre recorriam a mim, todos os trabalhos, de 2007 a 2015, todos os trabalhos que estão na biblioteca da FATEC têm meu nome nos agradecimentos, porque eles vinham aqui para minha casa, eu atendia eles gratuitamente, né? Porque é um trabalho que eu me propus a fazer de voluntária mesmo, porque são alunos do Estado, alunos que ralam muito para estar lá. Então, é um trabalho que eu fiz gratuito, de 2007 a 2015, eu atendi, sei lá, eu perdi as contas. Tinha dia que meu marido chegava da faculdade, ele chegava de dar aula, tinha minha sala lotada de alunos, ele falava, vocês estavam aqui em vez de estar na minha aula, né? Estavam na minha casa e não estavam na aula dele. Então, assim, ficava lotado. Às vezes tinha aluno que saía daqui 3 horas da manhã, fazendo formatação. Tem foto do monte de aluno, tipo, sentado no sofá, esperando ser atendido. Era bem divertido, mas era um trabalho árduo. Chegava nessa época do final de semestre, imagino. Eu enlouquecia, né? Tinha agenda para fazer o agendamento, marcar, atender todo mundo, mas fiz um bom trabalho. Né? Fiz um bom combate. Não, mas a gente percebe que tu é uma profissional que realmente gosta do que faz, isso é importante, é disso que o Brasil precisa, porque, olha, eu vou te dizer, os profissionais aí fora no mercado... Bom, tu sabe, né, Gisele, tu é professora, tu sabe, né? Tu forma alunos, né? Tem muitas pessoas que não estão qualificadas, não estão aptas para entrar no mercado de trabalho. Isso é muito triste, né? Principalmente no nosso atual contexto a gente vê muito professor desestimulado, que desanimou, perdeu o brilho, aí fala, eu vou dar aula de qualquer jeito. De qualquer jeito. Mesmo, eu não consigo fazer isso, né? Para mim, é prioritário que o meu aluno tenha o melhor que eu posso dar. Enquanto eu não tiver Alzheimer, eu tô lá. Não, mas, Zeli, isso é uma coisa que tu não vai ter, isso não te pertence. Não te pertence. Tu faz muito exercício com o cérebro, então, né? E o cérebro é isso, é que nem ele sendo exercitado, tá ali, promovendo sinapses, então não vai ter. Isso aí não te preocupa, tá? Mas eu fico feliz de ter te encontrado, porque realmente... E eu tô gostando disso. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu gosto muito de regras, né? Então eu acho que... Então, é o que eu falo sempre, você quer mexer com normas da BNT, você tem que gostar de regra. Uma regra atrás da outra, só regra. Exatamente, e eu sou altamente disciplinada, assim, então eu acho que... Eu, como sou virginiana, eu adoro. Sim, não, perfeccionista, detalhista, eu não sou, mas eu acho que devo ter uma casa. Eu passo o olho no trabalho, eu já começo a estar errado aqui, está errado ali, aí às vezes meu marido fala, como é que você sabe que está errado o espaço? Eu sei que está errado, tem uma linha a mais aqui, tem uma linha a menos ali, só de olhar eu já sei.
Não, mas isso faz parte também da essência, né, Gisele? Então, realmente. Mas então tá. Por hoje é isso, tá? No decorrer da semana eu vou estudando agora, vou mergulhar aqui, vou anotando as minhas dúvidas e a gente eu vou te perguntando durante a semana, não tem pressa de responder, responde no teu tempo. Tá bem, Gisele? Então tá. Uma boa noite, Beijão, um bom descanso. Bom fim de semana, bom descanso. Obrigada. Tchau. Tchau.